Mas vamos só para ver. O senhor pode falar o seu nome para ver se está pegando certinho? William Bernardo. Beleza. William Bernardo. Tá ótimo. A gente só vê aqui pelo mostrador. Bom, eu me apresento. Eu vou mais rápido porque eu sei que vocês têm atividades. Já estamos contando com a gentileza de ter disposto para nós. Aqui no arquivo nós temos um projeto chamado Projeto de História Oral. Nesse projeto de História Oral, nós entrevistamos pessoas que nós chamamos de pioneiros, que tiveram aqui, foram protagonistas do processo de construção de Brasília. Nós temos centenas e centenas de entrevistas. Já digo isso para vocês, porque se um dia vocês quiserem, puxa, tem entrevista desse? Tem. Nós temos todas essas entrevistas aqui, a gente pode mandar por e-mail, em PDF. Não, então, tá aqui. Bom, no caso da saúde, nós temos algumas entrevistas, mas nem tantas. Então, o que eu fiz? Na sexta-feira, quando recebi o telefonema de que nós teríamos o privilégio de contar com a presença de vocês aqui, eu corri atrás de entrevistas e de pesquisas também sobre alguns temas da história da saúde no Distrito Federal que nós achávamos importante vocês comentarem. Então não se preocupem de vocês se intercalarem na fala. A gente está aqui com o Dr. William, mas Dona Déa, né? Dona Déa, se quiser também falar, fique à vontade, porque casal, aquele negócio da alegria, na tristeza, na saúde, na doença, acaba intercalando tudo, a vida, a história, várias coisas da vida pessoal e profissional. Então, eu começo dando algumas informações. Hoje é dia 16. Dia 16 de novembro de 2015, Sala da Coordenação de Pesquisas, Coordenação de Arquivo Permanente do Arquivo Público do Distrito Federal. Vamos fazer a entrevista do senhor William Bernardo. E dona? Déa Valentim Fernandes Bernardo. Dona Déa é o nome mesmo? Déa é o nome Déa mesmo. É o nome. Ah, tá. Pensei que era um diminutivo. Não, é o próprio. Déa. Ok. Entrevistadores: Elias Manuel da Silva, diretor de pesquisa, historiador da casa, e Lúcio Flávio Silva, chefe da assessoria de imprensa, que no momento não está aqui, mas logo vai chegar. Bom, para início de conversa, Dr. William, nós, no final dessa entrevista, o Arquivo Público tem um documento que se chama Termo de Cessão de Direitos do Depoimento. Tudo que nós entrevistamos, a pessoa assina para que outros possam pesquisar e usar em mestrado, doutorado, pesquisas. Porque sempre que a gente entrevista, não é entrevistar para guardar, é entrevistar para criar conhecimento. E o pessoal que faz mestrado, doutorado, muito vem aqui buscar documentação. E aí, quando eles vão... A primeira coisa que eles pedem é se a pessoa que deu a entrevista autoriza. Então, no final, a gente vai assinar isso aqui. Tem problema. Então, para início de conversa, onde e quando o senhor nasceu, doutor? Nasci em 7 de julho de 1927, no estado do Espírito Santo. Sul do Espírito Santo, a cidade hoje chama Jerônimo Monteiro. Quando eu nasci, pertencia a Alegre. Hoje já é um município independente, separado já é um município próprio. Jerônimo Monteiro, sul do Espírito Santo. Obrigado. E a dona Déa nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, capital. Tá. Lembra, lá, mais ou menos assim, que bairro? Que é tão grande. Bairro da Luz. Era perto do convento onde estava o Frei Galvão. Escola Politécnica. Eu conheço lá. Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Sim. Lá tem um museu grande lá agora. Tinha as freiras reclusas ali no convento. Sim, tipo Convento um da mosteiro Luz. mesmo. Mosteiro. E agora, como era o nome dos seus pais, doutor William? Anselmo Severiano Bernardo e Ana Salles Bernardo. Eles são do Espírito Santo Do também? Espírito Santo, todos dois do Espírito Santo. Certo. E o nome dos seus pais, dona Déa? Antônio Valentim Vac e Conceição Fernandes Pinheiro Vac. Certo. Você não precisa na cadeira, não se preocupa que eu aproximo o braço e ele pega bem, senão vai cansar a coluna. Não se preocupe não, o microfone é profissional, gravador é profissional, pega bem. Onde, doutor William, o senhor se formou em medicina? Onde o senhor se formou e por que escolheu a pediatria? Eu me formei na Faculdade Fluminense de Medicina em Niterói, estado do Rio. E escolhi pediatria por coincidência, porque eu jogava futebol no colégio de Muqui, que era o internato do colégio de Muqui. E um colégio de Niterói, chamado Plínio Leite, foi jogar futebol lá.
E um amigo que eu conheci me convidou para fazer vestibular em Niterói. Como eu fui para Niterói, não tinha ainda sabendo muito certo qual vestibular que eu ia fazer. Como esse camarada ficou muito amigo meu, Gerson Silva, ia fazer medicina, eu falei, eu vou fazer medicina também. Aí fiz vestibular de medicina e passei, e me formei em medicina em Niterói e fiquei muito satisfeito com a profissão que eu escolhi. Agora, como o senhor vem do Espírito Santo para Rio de Janeiro? Como é que fez essa transição? Em que idade e por quê? Não, porque eu fui fazer vestibular, né? Só foi por causa do estudo. Por causa do estudo. A motivação foi estudo, sair do Espírito Santo para lá. Sair do Espírito Santo para lá, para uma pensão em Niterói para fazer vestibular. E não tinha parente, nada, o senhor foi na cara e coragem. Cara e coragem. Eu conheci esse amigo, jogador de futebol do outro time, era do adversário. Mas como ele era capixaba, de Guarapari, me convidou para ir para Niterói, morar na pensão dele para fazer vestibular. Porque quando terminava o científico, na minha época, você não tinha nada, né? Científico não representava nada, você não tinha profissão, não tinha nada. Científico era para você continuar a estudar. Se você parasse, você não tinha formação nenhuma para trabalho nem nada. Na minha época, era ginasial e científico. E aí se formou em medicina ali, com especialização em pediatria em Niterói. Especialização eu fiz no Rio de Janeiro. No Hospital do Servidor do Estado do Rio de Janeiro e na Policlínica de Botafogo do Rio de Janeiro. Aí que eu fiz pediatria. É bom a gente lembrar que naquela época o Rio de Janeiro era Distrito Federal. E Niterói, que era o estado do Rio de Janeiro, hoje era o antigo, era a capital do Rio de Janeiro. Atravessava de o diretor do seu colégio era o doutor Diceu Cardoso, que foi senador da República, o diretor do colégio de Muqui. Lá no Espírito Santo. Do Espírito Santo. Mas ele era do Estado do Rio, que era o diretor do colégio de Muqui, foi para o Espírito Santo para ser diretor do colégio, e ele depois foi senador da República, né? Senador Diceu Cardoso. Foi um senador muito importante para o Espírito Santo. Agora, ainda no sentido biográfico, antes da gente entrar nas memórias daqui da região, biograficamente falando, tem faculdades lá no Espírito Santo de medicina, na época não tinha? Não tinha. Para fazer medicina tinha que sair do Espírito Santo. E por que não São Paulo? Não, porque é dessa amizade que eu fiz com esse time jogador de futebol, que era capixaba, que morava no Rio, me convidou para fazer vestibular com ele. Aí eu fui para a pensão dele em Niterói. Me escapou quando o senhor falou essa relação afetiva com um amigo. Ele fez com muito amigo meu e eu fui para a pensão dele. Guarapari, né? A mãe dele tinha um hotel em Guarapari. Certo. Bom, esses aspectos biográficos já ajudam a gente a reconstruir depois e dar gravidade às informações. E agora nós vamos entrar um pouco mais, agora sim, nas memórias do Dr. William, que vem aqui para a região do Distrito Federal. Bom, quando o senhor, independente de vir para cá, curiosidade, quando o senhor começou a ouvir falar da construção de Brasília, doutor? Eu não ouvia só falar, não. Na época da construção, antes de eu mudar para cá, eu já vim aqui visitar Brasília. Eu e meu pai. Meu pai era muito fã do Juscelino Kubitschek. Então, eu vim com o papai aqui na época de construção que não tinha nada. Então, a gente tinha que alojar no Núcleo Bandeirante, que era o único lugar que você podia ficar em Brasília, era o Núcleo Bandeirante. Só lá que tinha hotel. E hotel tudo de madeira. E eu vim com o papai antes da inauguração de Brasília, eu já vim aqui 2 vezes antes da inauguração para conhecer Brasília. Isso também, o papai era muito amigo do Juscelino e foi uma das razões que eu, de morar no interior de São Paulo, quis vir para Brasília. Agora, o teu pai, quando veio para cá, junto com o senhor tinha que idade mais ou menos naquela época? Não, já era formado, já estava em São Paulo, trabalhando com médico. Já era casado, acho que já era casado. Trabalhava em São Paulo. Morava em São Paulo, interior de São Paulo. Exercia minha profissão lá de médico. E tu e o teu pai vêm para cá, qual era a motivação de tu e teu pai virem para cá na época da construção? Para ver Brasília e acreditar no Juscelino, que achava que isso aqui era muito importante, de tirar a capital do Rio de Janeiro, trazer para o interior. O papai defendia muito essa tese de capital do interior e gostava demais do Juscelino. Então, por essa razão que a gente vinha aqui visitar a obra do Juscelino. E como é que o teu pai conhecia Juscelino? Todo brasileiro conhecia o Juscelino, era nesse famoso. Sentido, não era pessoal? Não era pessoal, não. Era a fama dele. E também, politicamente, eles eram mais ou menos do mesmo partido. Papai chegou a ser vereador na cidade lá, era mais ou menos do partido Juscelino, PSD. Exato. Vocês vieram de avião ou de ônibus? De avião. De avião. Tá. Bom, o aeroporto foi inaugurado em 3 de maio de 57. Em Anápolis, a gente parava em Anápolis. Então não estava aqui pronto ainda? Não tinha ainda. Aqui tinha Anápolis e vinha de ônibus. Então vocês foram até Anápolis lá de ônibus? Às vezes até Goiânia para vir também. Porque o aeroporto aqui foi inaugurado em 3 de maio de 57, para a primeira missa, que foi em 3 de maio de 57, então foi bem no início. Bom, e agora, entrando mais nas memórias de Brasília,
como é que o senhor veio parar em Brasília? Quem convidou o senhor para vir trabalhar na saúde em Brasília? Eu trabalhava já no INSS, CAPFESP da época, lá em São Paulo. CAPFESP. O que é o Era CAPFESP? IAPFESP e INSS hoje. Ah, tá. Que era CAPFESP Previdência depois, Social. Previdência Social. Eu trabalhava lá, na cidade, de São Paulo. interior de São Paulo. Aí eu quis vir para cá porque eu já tinha 3 filhos e via muito mais futuro para os meus 3 filhos aqui em Brasília que numa cidadinha pequena do interior de São Paulo, onde eu trabalhava. Que cidade era essa que o senhor trabalhava? Bernardino de Campos. Ah, tá. Que idade o senhor tinha quando o senhor começou a ter essas ideias de querer vir para cá, mais ou menos? Em 60, quantos anos eu tinha? Em 60. Antes de 60 eu já estava pensando em vir para cá. Quantos anos, Neneide? Faz a conta aí, eu nasci em 27. Mas então, vamos pegar o ano que o senhor veio para cá. Que ano que o senhor veio para cá, que é fácil de depois eu Eu vim calcular? para cá em 60. Em 60. Em abril de 60. Abril de 60. Tá. Abril de 60, foi antes do 21 ou depois do 21? Foi depois do 21, porque eu esperei a inauguração, porque era muita gente que vinha para aqui, eu não tinha como me ficar aqui. Esperei inaugurar para depois vir. Mas vim logo no fim. Inaugurou e eu vim para cá. Certo. Passou. Certo. E aí, o senhor veio para cá, mas veio na cara e coragem ou alguém convidou, Não, alguém indicou? Não. Lá como eu tinha esse INSS, eu dependia do Rio de Janeiro, que o chefe do INSS foi do Rio de Janeiro, doutor Valdemar. Eu fui de São Paulo, no Rio de Janeiro, pedi para me transferir para Brasília. Agora eu posso Pode, interromper? conta. Papai também sabia que nós gostávamos de Brasília. O primeiro concurso público de Brasília, ele me mandou um recorte de jornal. Que eu morava lá, eu era professora nessa cidade, Bernardino de Campos, onde morava onde o William foi trabalhar. Eu me transferi, eu fiz uma permuta com uma professora da escola de Bernardino. Então, papai me mandou um recorte de jornal, vai haver concurso. Então, quando ele mandou, eu fiz a inscrição, o doutor Armando e o Devando e Debrando, e uns dias depois, porque houve um concurso nacional em várias capitais do Brasil. Para professor. Para professor. Então, um concurso em Pernambuco, em São Paulo, eu fiz o concurso em São Paulo. Então, no dia, daí, papai mandou o recorte, eu fiz a inscrição, e fui fazer a prova, recebi a carta do doutor Devando dizendo que eu havia passado. Então, o William era apaixonado por Brasília, né? Então, a ida, eu é que promovi, Entendi. Porque eu saía Veio com seguro e certo. É um negócio mais certo, Para né? ela, eles prometiam casa aqui. Para mim, não tinha casa. Para ela, prometiam casa para professores que fossem eu vim, né? E já tinha Daí, 3 quando filhos. nós viemos, nós tínhamos promessa de receber um apartamento. Como eu fiz a inscrição Funcional. e recebi um apartamento funcional. Porque o William, quando nós viemos mesmo, não tinha apartamento pronto. não tinha lugar Nós pra ficamos no ambulatório médico. Aqui dá 305. Então a senhora vem como servidora pública concursada. Concursada. O seu William vem apenas como iniciativa privada, ou só transferido? Transferido. Mas só transferido? Só transferido. Ah, tá. Então quando o senhor vem para cá, o senhor já tá como servidor público transferido? Já estava. Ah, tá. Então tá Eu ótimo. consegui isso É aí. importante para aspecto biográfico, para facilitar. Daqui a pouco eu volto com a educação, dona Déia, porque eu tinha me preparado mais com a saúde. Não. E eu não tinha me preparado com o aspecto da educação. Não, mas aí a senhora vai colaborando. Não tá? tem problema, não. É que tem hora que eu tenho que interromper. E faz bem. Faz bem. Então, o senhor vem. Aí o senhor chega em abril de 1960, correto? E aí, o senhor vem, a dona Déia já está concursada, já está garantido um trabalho, dá uma mais tranquilidade para a família. mais. 3 filhos. 3 filhos. Inclusive, em 1960, o William não estava recebendo direito, o pagamento dele estava meio. Eu fui recenseadora do recenseamento de 1960. Que eu vim distribuir Eu- lá. Famoso vi. licenciamento. Eu ia nos apartamentos, ia acampamento,
Eu ia fazer o recenseamento, Uau. o censo. Antes da gente continuar, agora tem que pegar essa dica. Porque isso aqui é uma coisa interessante. Esse recenseamento é clássico. Por quê? Porque esse recenseamento, dona Déa, virou uma referência de saber quanto era a população, a idade do pessoal quando o Brasil foi inaugurado. Esse recenseamento ele é histórico. É uma fonte primária riquíssima para nós. Esse recenseamento, como é que a senhora foi convidada para participar dele? Eu me inscrevi. Eu sei, mas ficou sabendo como do recenseamento? Agora a memória disso não vem. Mas como a gente ainda não estava financeiramente bem, só eu que ia receber, então eu achei por bem fazer o censo. Para receber, para ter né, ajudar. Porque nós já tínhamos 3 filhos quando nós viemos para cá. Então, eu ia nos apartamentos, deixava, muitas vezes o apartamento fechado, a pessoa tinha saído, eu deixava o material, voltava lá, ou fazia na hora, ou tinha que voltar, a pessoa marcava um horário e voltava para fazer o preenchimento. E quanto tempo demorou esse trabalho do recenseamento, dona Déa? Isso também, eu já estou... Mas assim, projetando, foi 3 meses de trabalho, 4 meses de trabalho, 6 meses, 1 ano? Eu acho que não foi muito grande. Talvez uns 2 meses ou 3, por aí. É interessante para a historiografia, 2 a 3 meses. E aí, quem era a empresa que tinha contratado, pública que contratou para o recenseamento? Ou era a empresa privada? A senhora lembra? Eu acho que era a empresa pública. Então era o IBGE da época? Eu acho que foi o IBGE, pelo que eu me lembro. Né? Porque já faz bastante tempo, certos detalhes a gente não... Claro. Né, eu pergunto arriscando conseguir, porque eu não vou perder a chance. Né? Agora, 2, 3 meses de trabalho. A senhora só recebia o dinheiro no final ou recebia por semana? Por mês? Eu acho que foi só no final. Só no final. Pelo que eu me lembro, Certo. Só depois que terminou o serviço, né? E nesse processo de buscar, ir nos campos e nos acampamentos de trabalho, como é? A senhora chegava, estava todo mundo trabalhando, a senhora mandava o cara parar para responder? Não, a gente tinha que marcar um horário, né? O horário mais conveniente, conversar com o chefe, que hora que podia, né? Isso no acampamento de trabalho? Quando era acampamento, né? E quando não, eu ia nos marcavam, eu ia no prédio, né? Procurava, ia o apartamento, né? O apartamento e procurava as pessoas, aí elas marcavam o horário para eu voltar, porque nem sempre elas estavam lá, né? Deu bastante trabalho por isso. Tinha que retornar, né? A senhora lembra de alguma dificuldade assim que a senhora achou o maior problema que chegou a ficar na memória nesse trabalho desse recenseamento? Ou foi assim quase tudo normal, as pessoas foram educadas, ninguém falou grosseiramente com a senhora? Não, foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo. Tá, eu não me lembro de nada assim chocante, assim, nada. Ótimo, obrigado. Não, é porque tu viu, a gente estava falando de um tema, mas esse tema é tão interessante que eu não posso perder isso aqui para guardar. Voltemos para o sistema de saúde no Distrito Federal, depois a gente vai voltar alguma coisa sobre educação e escola, e eu sei que vocês têm o horário de vocês, tá? Não temos tempo hoje, né? Estamos disponíveis. Então o senhor vem para Brasília com 3 filhos, a dona Déa já está concursada, o senhor vem como transferido para cá. Quando o senhor chega aqui, o senhor tinha algum contato, alguém que ia ajudar o senhor a se inserir no trabalho de saúde em Brasília? Tinha algum contato? Não tinha não, mas eu cheguei aqui, era muito, no começo de Brasília, ele conhecia praticamente o setor de médico, por exemplo, ele procurava conhecer todo mundo, né? E aqui tinha um médico que também era capixaba da época, doutor Farani, que estava por aqui, e ele era muito importante aqui, que ele, depois ele botou até uma casa de saúde particular aqui. Então eu já tinha um contato que já tinha capixaba aqui, a gente procurava, né? Médico e capixaba, a gente procurava, ele conhecia praticamente todos os médicos da época aqui, né? Então foi essa pessoa que leva o senhor para o sistema de saúde público aqui de Brasília? Deve ter ajudado. Como era o nome dele? José Farani. José Farani. Tem uma relação com o Farani do setor de clubes ali? Do clube. Era, do clube. Ele foi clube importante. de tênis, né? Academia de tênis. Academia. Esse Farani mesmo, que ele era médico. E no comecinho aqui, um dos empregos muito importante que eu trabalhei foi no Hospital Volante. Hospital Volante? Opa, para isso. O que é um hospital volante? O Hospital Volante era
um carro, Um tipo ônibus, um tipo né? ônibus, com consultório, com mesa para exame. E esse hospital volante, nós éramos 3 profissionais. Eu, pediatra, doutor Aníbal Vitor, pioneiríssimo aqui de Brasília também, clínico, e o dentista. Então, a gente parava no meio dos candangos nesse plano piloto aqui, que é tudo acampado, e eles sabiam, né? Que eles já sabiam, eles paravam com o hospital volante, eles levavam tudo quanto era paciente que tinha um problema, e levavam lá para consulta. E eu era pediatra. Eu atendia um monte de gente dentro do plano piloto, que é opção de acampamento aqui. Vocês, quando vinha para Brasília naquela época, a grande dificuldade nossa era onde morar. Então, o pessoal ficava candango, como eles falavam, candango, né? Os candangos moravam no acampamento. E a gente dava a primeira assistência aqui. Outra assistência muito importante que eu dei bem no começo, aqui, eu trabalhei também na W3, tinha um hospital de madeira, que era o hospital de acidente de trabalho. Isso é muito importante. Que esse acidente de trabalho, para atender qualquer funcionário aqui que tivesse acidente nas obras de Brasília. Tudo era uma bateção danada. Tudo que construindo tudo Brasília de uma vez, rapidez que Juscelino teve que construir Brasília, né? Então era um batido todo do ouvido da gente, todo lugar que estavam trabalhando, né? Na obra, fazendo edifício. E os candangos não estavam muito acostumados a trabalhar, eles acidentavam mais fácil que pessoa que tivesse muita facilidade de trabalhar. A gente passava o dia inteiro dando sutura, né, machucado, e botando gesso em gente que machucava o braço, quebrava o braço, caía do candame. Então era um hospital aqui na W3. Como é que era o nome desse hospital? Era acidente de trabalho. Hospital de, Onde é o posto de saúde ali da 409 Sul, né? era 304 Sul, bem na W3. Achei que era aquele da 409 Sul. Não, era bem na W3 no hospital. Esse logo não demorou muito, eles acabaram com esse hospital. Era hospital de acidente de trabalho. Então, atendia muito candango aqui. E qual era o horário de trabalho do senhor? Era um dia inteiro eu trabalhava. Assim, né? mas que hora o senhor pegava de manhã para guardar para a devia ser história? 7 horas, né? Cedo. Era 7, 8 horas a gente pegava. E até que horas? E até as 4, 5 horas da tarde. E hora do almoço? Tinha hora do almoço, né? 11 horas a gente almoçava. Mas como era acidente de trabalho, fica sempre alguém de plantão. A gente troca um almoço de 11 ao meio-dia, outro meio-dia a 1, para não parar, porque o acidentado não tem hora para ir lá procurar a gente, né? Era um pronto-socorro, né? Era praticamente pronto-socorro. Pronto-socorro não pode fechar, né? Agora, esse hospital, doutor William, hospital de acidente de trabalho na W3 Sul. Ele era mantido por quem? Tudo lembra? Era do governo do Distrito Federal. Era da Nova Cap ou era do governo federal, do Ministério da Saúde? Acho que era Nova Cap ainda. Da Nova Cap. Era Nova Cap, Eu nunca ouvi falar desse hospital. Você 304 Sul? 304 Sul é onde fica o hospital de acidente de trabalho. Onde ficava? O 304 Sul era o ambulatório, que é outra coisa, é onde eu morei. Quando eu vim para cá, não tinha onde morar, eu fui morar num ambulatório. Com os 3 filhos, e não tinha nem cozinha, nem nada. A gente comia no acampamento dos engenheiros, porque não podia fazer comida lá, porque não tinha cozinha. É só para gente dormir e ficar ali. era uma sala e um quarto. Estamos falando do hospital de acidente, não, isso aí. Eu acho que você me contou uma vez que esse hospital era ali na 509 Sul, onde é o posto de saúde. Não. Hospital de acidente de trabalho. Não, o acidente de trabalho é aqui no W3. E o 304 Sul era um ambulatório que eu vim morar. Não, eu sei, Olha, na W3 na altura da 9 ali. Esse posto de acidente de trabalho era aqui na W3. Estamos falando do hospital de acidente de trabalho. É aqui na W3. Na W3. Não é esse lá do ambulatório ainda. Só para separar, não, é importante só para a gente separar, porque na hora que eu vou transcrever isso, eu tenho que... Era na W3, Sul. Mas vamos ficar um pouquinho mais com esse hospital de acidente de trabalho. E qual dele que você falou que quando tinha uma mulher que ia ganhar nenê, não sei onde, você... você ela não podia tirar o barraco enquanto... gente, como é que era? Qual que era? Isso, quando a gente dava assistência aqui com o hospital volante. Quando tinha alguma pessoa doente ali, porque na época começaram a transferir gente para a cidade satélite. Então, os primeiros foram Sobradinho e Taguatinga, né? E o Gama, só as 3. Primeiro cidade satélite de Brasília, existia só essas 3. Gama, Taguatinga e Sobradinho. Quando começaram a remover os barracos e localizar os candangos do plano piloto na cidade satélite.
Eles levavam, você vai transferir para Sobradinho. Mas quando estava alguma criança doente que estava precisando de assistência todo dia, ali, assistência lá em Sobradinho não era a mesma coisa que a gente, o Hospital Volante, estava ali todo dia vendo. Ele falava, isso daqui você não leva agora não. Espera um pouco, deixa o menino, no meu caso de pediatria, né? Espera a criança melhorar um pouco, depois você leva para a cidade satélite. Não leva agora não. Então, eles deixavam. A gente, às vezes, segurava o menino que precisava. No seguinte a gente voltava, via a criança de novo e tudo, e a gente não deixava transferir naquele dia, não. Espera um pouquinho, porque lá no Sobradinho não vai ter uma assistência igual a gente está dando aqui. Então, agora, doutor William, eu fiquei curiosíssimo, porque, olha, eu conheço bastante história de Brasília, a gente conhece os hospitais do IAPI, hospital de base, hospital regional, hospital não sei o que, a gente já vai falar deles, mas o Hospital Volante e o Hospital da Sem Trabalho, a historiografia não fala muito. Vamos cavar um pouquinho mais o Hospital Volante. Quantos hospitais volante havia? Só tinha um. Só tinha a gente que rodava. Era um ônibus? Era um ônibus, que você mudava de posição. Você ia atendia o grupinho daqui, atendia outro grupinho de lá, de lá, de lá. Mas tudo aqui dentro do plano piloto. Tá. Porque lá no IAPI, tinha um hospital do IAPI. Aqui dentro, daí no centro da UTI, tinha um monte de acampamento. Sim. Porque não tinha onde morar. Eles vinham para cá, os nordestinos vinham direto. Sabia que aqui tinha emprego e Brasília, na época, era beleza. Todo mundo queria vir para Brasília, quem queria trabalhar, né? Então a gente vinha para cá porque sabia que aqui era trabalho, que todo mundo estava aqui, estava trabalhando muito. Quer dizer, o senhor chega e já começa a trabalhar 100 por hora. Vai trabalhando direto aqui no Hospital Volante, apareceu essa chance de trabalhar no Hospital Volante, eu estava aqui para isso, vim para isso. Então comecei no Hospital Volante. Então, seu primeiro trabalho, quando foi transferido para Brasília, o senhor estava pertencendo aqui, como servidor público, o senhor pertencia a que instituição? INSS. Eu fazia as duas coisas, o Hospital Volante e o INSS. Trabalhava também um período no INSS. Porque o INSS eu tinha que dar assistência, porque eu vim transferido para aquilo. Assistia o INSS e o Hospital Volante. O INSS era no ambulatório, né? Era um ambulatório. Ambulatório lá da 304, onde a gente morava. Eu trabalhava os dois E lugares. quer dizer, então, como servidor do INSS, o senhor prestava trabalho no ambulatório. E como servidor da Nova Cap, no Hospital Volante. Foi exatamente perfeito, isso. perfeito, Exatamente. perfeito. E o senhor falou que eram 3 médicos. O senhor lembra dos 3 médicos que trabalhavam com o senhor no Hospital Volante? Um era dentista e o outro era o clínico. O senhor pode citar o nome deles? Doutor Aníbal Vitor. Era o? Era o clínico geral, que atendia a população adulta. Né? Beleza. E o doutor dentista, Evilásio. Não. Dentista era... Deixamos, daqui a pouco ela vem. Depois vem. E o outro era o senhor, que era o pediatra. Um pediatra, um clínico e um dentista. Perfeito. Uma pergunta. Nessa experiência do Hospital Volante, extremamente extraordinária para a época, porque respondia à necessidade de ir lá no local. Vocês tinham os instrumentos, vocês tinham material, estava tudo bem servido? Era. O ambulatório que a gente atendia com mesa, com tudo, era tudo como se fosse um hospital, como se fosse um ambulatório num hospital. Tinha tudo ali, balança para pesar o neném, tudo direitinho. Era bem organizado. Você chegava a fazer alguma cirurgia? Não, ali a cirurgia era lá no IAPI. Lá no hospital desse da W3 que fazia cirurgia. Lá no ambulatório. ambulatório. Já atendia a parte clínica só. Entendi. Aí nesse Hospital Volante é só a parte clínica. Certo. Acidente de trabalho, machucado, qualquer coisa, era lá no acidente de trabalho. Entendi. E o pessoal sabia disso, né? O pessoal que trabalhava aqui sabia, se tivesse machucado, era o posto lá da W3. Tinha o Hospital Volante e o ambulatório. O ambulatório 304 e tinha o Hospital do O Hospital Volante. Eu acho que o Hospital Volante foi antes do... Pode ser. Não sei, o Hospital Volante foi bem no comecinho de Brasília. Cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, já entrei no Hospital Volante e começamos a trabalhar aqui. Mas estavam funcionando 3 coisas, então. Tínhamos o Hospital Volante, tínhamos o Hospital dos Acidentados e tínhamos o ambulatório. Então nós tínhamos 3 atendimentos que o senhor trabalhava. E lá perto do comandante tinha o Hospital de IAPI. Isso, seu famoso, nós vamos chegar lá. Esse eu nunca trabalhei lá, não. Ia perguntar algumas coisas lá também. Nunca não tem problema, vamos chegar lá. Eu só sabia da existência dele lá, que era o primeiro hospital que tinha aqui, era lá. Não tinha hospital de base, não tinha essas coisas aqui. Uma pergunta, doutor William. O salário que o senhor recebia como servidor da Navacap, ou seja, trabalhando para o Hospital Volante, era bom, era ruim? Sendo justo. Era bom. E para mim foi muito importante nessa parte também financeira, que em Brasília foi bom, que eu me dei bem aqui. Então o senhor recebia o salário do Hospital Volante, mas também recebia o hospital lá no ambulatório? Ambulatório também. Tá.
Nossa, o senhor trabalhava muito. Trabalhei muito aqui mesmo. Vamos- Depois tem história, trabalhar no hospital de Sobradinho, tudo. Trabalhei no hospital de madeira de Sobradinho. Quando eu ia para Sobradinho não tinha asfalto, não. Ia na barro, lama, qualquer coisa, porque na época não tinha asfalto de piloto Sobradinho para só no fim de semana que você dava plantão, né? dar o plantão do hospital de Sobradinho. Eu vim aqui para trabalhar mesmo. Eu sempre tive muita disposição para trabalhar. Eu já No volto hospital para de lá. madeira de Sobradinho. Eu vou voltar para lá para ficar mais fácil e eu fazer a transcrição aqui na hora que eu vou descrever a entrevista, botar no papel e guardar até Jesus voltar aí nos arquivos do Arquivo Público. Mas até lá é uma expressão teológica para dizer para sempre. Para sempre, vai ficar aí para sempre. Vamos voltar com o Hospital Volante. Como pediatra, qual era o maior problema que o senhor tinha? Eram doenças contagiosas? Eram gripes? Qual era a maior doença que o senhor tinha trabalhando no Hospital Volante, doutor? Na época que o pessoal vinha do Nordeste para cá, era geralmente pessoal de nível baixo, né? De gente pouco poder aquisitivo, era candango que a gente falava mesmo, né? Então, era o comum de doença de qualquer região periférica de qualquer cidade, gente mais pobre. Então tinha um pouco de desnutrição, tinha um pouco e as mães também precisavam de certo esclarecimento para amamentar a criança, não sei o quê. E a orientação geral que o pediatra devia ter faz. desidratação bastante, também, que seco, é né? diarreia, essas coisas todas que dava na criança, era uma coisa mais ou menos comum, não era muito diferente do normal de criança nos bairros pobres de qualquer cidade que a gente tivesse. E esses clientes que vinham até o Hospital Volante, eles colaboravam com alguma coisa financeiramente? Era tudo gratuito? Não, era tudo por conta da Nova Cap, era tudo. Ninguém pensava em dinheiro, não. A gente era pago para atender o pessoal. É como se estivesse no hospital, um hospital público. É como se estivesse no hospital público. Você vai lá e faz consulta. Dinheiro, né? Era tudo Nova Cap que pagava para a gente. Perfeito. E continuando ainda nesse aspecto aí. Na época, quem que coordenava a saúde aqui, que cuidava do Departamento de Educação e Saúde, Departamento da Nova Cap, Departamento de Educação e Saúde, o 10 era o Dr. Ernesto Silva. Trabalhei O senhor com ele chegou muito. a conversar, Eu conhecer o trabalhei Dr. com ele, Ernesto Silva? trabalhou comigo. Ontem estava na reunião dos pediatras antigos aqui, que a gente tinha residente aqui no hospital de base. Eu levei a fotografia do Ernesto Silva aqui. Era muito amigo meu. Os livros que eu escrevi, dava para o Ernesto Silva, ele adorava, tem laudo do Ernesto Silva elogiando os livros que eu escrevo livro também. Vou falar disso no final. E o Ernesto Silva era amigo meu, e trabalhava comigo no berçário do hospital de base. Eu era neonatologista, que depois, outro camarada que tem que aparecer na história do Brasil, como muito importante, o doutor Oscar Mendes Moren, foi o chefe da pediatria do hospital de base. E lá no hospital de base, quando nós chegamos com o pediatra, depois ele fez, cada pediatra tem uma subespecialidade. Então fazia mais a parte do gastroenterologia, outra neurologia, outro cada uma coisa. E eu fiquei com neonatologia, assistência ao recém-nascido. Foi minha especialidade principal. Por causa dessa especialidade eu fui para a França, fiquei 1 ano lá na França por conta do Distrito Federal. Me pagaram para ficar 1 ano lá para ver tudo que tinha de novidade em neonatologia na França. E eu fui na outros países lá para ver o que tinha, mandava relatório para cá, para o hospital de base, para a gente botar as coisas, modernidade que tinha lá em Paris, e inclusive... Ele mandava, eu redigia eu mandava tudo. na minha letra de médico, ela passava no leito dela e entregava para a fundação. Eu fazia uma letra tudo bonitinha e A letra entregava dela é para o bonita, doutor é Moreno. horrível. Conjunto e parto Leboyer nessa época, não era? São de coisa importante nós fizemos aqui. Agora, mas antes de partir, agora eu fiquei curioso, porque isso aqui é importante para a historiografia do Distrito Federal. Quem é que convidou o senhor para ir fazer essa especialização? Isso é importante. Eu, quando trabalhava no hospital de base, o doutor Moren soube do meu currículo, que eu fui residente... Doutor Moren, Oscar Mendes Moren. Esse cara é muito importante para Brasília. Eu estou aqui por causa dele. Certo. Porque ele fez a reunião aqui dos ex-residentes e tudo, nós estávamos lá. Nós participamos até sábado, teve um churrasco de despedida e tudo. Levei as fotografias, eu com o doutor Ernesto Silva, e Ernesto Silva trabalhava comigo no berçário. Trabalhava no berçário do hospital de base, doutor Ernesto Silva. Apesar de ele ter importante... pioneiro aqui em Brasília, ajudou na localização da sede e tudo, ele era pediatra. Exato. E trabalhava comigo no hospital de base. Eu ia lá no hospital de base, na neonatologia, ele trabalhava também. Aí esse doutor que vai ver o perfil do senhor e convida para ir para a França? Quem é que convida o senhor para ir lá na França ver as novidades tecnológicas? O doutor Moren,
Dr. Moren tinha interesse que a gente fizesse o hospital bem para frente, porque o hospital de base era muito importante aqui para Brasília. A pediatria do hospital de base fazia escola e gente do Brasil inteiro vinha fazer residência aqui com a gente. Vinha fazer residência. Ele fez especialização nos Estados Unidos. Ele casou, inclusive, casado com uma americana. Com uma americana. Que nós, ontem não, hoje é segunda, né? Anteontem, nós estávamos jantando com ela. Ela fez como é que chama aquilo? Um indicador de todos os serviços. Ela fez um relatório diagnóstico. Um almanaque, sei lá como é que chama. Que indica todos os serviços de Brasília e ela atualiza ano a ano. Essa é mulher do doutor Oscar Mendes Moren. Uma pessoa boa de vocês conhecerem é o doutor Moren. Nossa, e a esposa. E a esposa. Mas eu estou curioso ainda com o negócio da França. Vamos na Porque vem um médico, vem de São Paulo, do interior de São Paulo, vem para Brasília e eles escolhem o senhor para ir ver novidade na França. Por quê? O que tem de novidade aí? O Moren, Oscar Mendes, foi residente também, a melhor residência que existia. No Rio de Janeiro era melhor, não sei se era no Brasil, era no Hospital do Servidor do Estado do Rio de Janeiro. Era a melhor pediatria que existia no Brasil naquele tempo, pelo menos no Rio de Janeiro, era no Hospital do Servidor. E o Moren foi residente lá, e ele sabia da importância. Quando ele soube que eu também fui residente lá, e eu estava no Hospital de Sobradinho, ele correu atrás de mim, para me levar para o Hospital de Base, que ele veio para o Hospital de Base, e eu não estava no Hospital de Base, eu estava por aí, nesses negócios ambulatórios. Aí ele me falou, mas eu estava tão bem em Sobradinho, com a assistência que eu estava dando lá. Eu fazia, lá eu atendia no plantão, fazia parte e tudo. E as mulheres lá me davam filho para ser padrinho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois chegava tanto menino para eu ser padrinho, que eu cheguei uma hora e falei, não sou católico mais não, hein? Eu mudei de religião. Queria ser padrinho, mas de menino que nunca mais ia me ver, né? Então, mas naquela época o médico era quase Deus mesmo. A formação da gente, todo mundo tem que ser muito bem tratado, principalmente a pessoa mais humilde. Então você tratar com carinho e tudo mais. Como ele tratava direitinho e tudo, e eu, na época também, que não interessa muito para vocês, mas eu fiz também um curso de parto sem dor, que eu morava no interior, fazia a clínica geral. Inclusive, parto dessa daí, que eu fui o parto dela. Da tua filha? Da minha filha. Apontou para a senhora Eneida. Filha. Uhum. Então eu fiz o parto sem dor, que eu fazia. Então, quando eu fiz o parto sem dor, o parto foi domiciliar, ela e uma senhora, que na época a gente achava que era idosa, porque ele tinha só 70 anos. Eu tenho 88, ele era nova, né? A senhora tinha uns 70 anos, essa senhora e ela. Eu fiz o parto dela e tinha o tratamento do parto sem dor. O parto sem dor é uma maneira que a gente fazia para... Mesmo? O sem dor é o Le Boyer? Não. Não, é outro, né? Francês é outra coisa. Esse aí é o parto sem dor, que foi o parto psicoprofilático, que chama profissionalmente, né? Então tem até escrito sobre isso, parto sem dor. Mas aí o senhor é convidado pelo Dr. Moren para ir para a França? Primeiro vim para trabalhar com ele na pediatria. Perdão, para vir na pediatria. Aí eu estava com ele na pediatria no berçário. Aí me apareceu essa chance de ir na França para ver, ele tinha interesse no hospital, para ver o que tinha de novidade no mundo, né? Porque a Europa estava sempre adiantada, né? E a França é uma das partes boas lá, né? Aí eu fui para a França. Fui para lá para fazer 6 meses na França. 6 meses. Pago por quem, doutor? Pela fundação. Eu recebia só o salário. Eu, para ir para lá, tive que vender o meu carro. Porque eu tinha três filhos e ela ficou aqui. 5 filhos na época, eu já tinha 5 filhos. Fui para a França, ela ficou aqui com 5 filhos. Agora o pai dela ajudou, né? O pai dela vinha aqui, dava assistência para os meus 5 filhos. E eu fiquei na França. Quantos meses? Eu fiquei 1 ano, porque eu fui 6 meses. Como estava interessante, eu fui para a Suíça também, ver os hospitais lá e tudo. Na Suíça foi muito importante, que fizeram uma homenagem para mim tão boa lá, que eu até os meus cabelos arrepiam, né? Fizeram uma homenagem para mim na Suíça lá, espetacular, porque a gente era muito ligado a Nestlé. A Nestlé, né? E a Nestlé na Suíça, ela, mano, eu tinha interesse, eu estava na França, mas tinha interesse em conhecer o hospital que eu sabia, porque eu lia as revistas europeias de pediatria. Arquivo de pediatria dava tudo de pediatria que existia na Europa. E eu lia tudo, sabia quais eram os melhores serviços da França. E tinha um da Suíça que não podia deixar de conhecer. Quem era esse especialista? O senhor lembra o nome assim? Esse lá da Suíça, eu não lembro, não. Tá, perfeito. Então, na Suíça... É um hospital espetacular. Então, eu falei para escrever para o Brasil,
porque eu queria ir para lá. O cara do Nestlé me arranjou essa visita lá no hospital para ver tudo lá. Cheguei lá na Suíça, fui recebido como se eu fosse um secretário da saúde aqui. Cheguei e eu, quando me pararam para lá, para ir para a Suíça, eu falei que estava na França com um peruano, professor de pediatria lá da Suíça, que era meu colega de estudo nas faculdades lá, que os hospitais da Europa têm biblioteca, a gente lia os livros lá de tudo pediatria. Eu ia esse peruano. E eu, quando eu fui para a Suíça, falei, eu quero levar esse colega também à Suíça. Aí a Nestlé me arranjou esse contato lá na Suíça, e eu fui para a Suíça com esse peruano lá. Ficou quanto tempo na Suíça, doutor? Então, eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 dias, só vendo o serviço todo. E todo dia reunião e tudo. E na Suíça me fizeram homenagem lá, mas espetacular depois. Mas na Suíça, fiquei vendo tudo que eu via lá. Tudo. Anotava, fazia relatório para o nosso hospital aqui de base, né? Então, fiquei lá fazendo isso. E fora os hospitais da França, não fiquei no hospital da França, não. Fiquei rodando, vendo o hospital lá. Eu queria... Aí, via o hospital, chegava... Tinha um contato com um francês importante que tinha estado aqui no Brasil. Foi meu contato na França. Eu falava, fulano, eu quero agora conhecer o hospital do professor Minkowski. Me leva para o hospital Minkowski. Eu quero conhecer lá agora, quero ver de lá. Eu ficava lá uma semana, um mês naquele hospital, vendo tudo que tinha lá. O senhor lembra o nome do contato aqui, para a gente, para a historiografia interessante, que facilitava o seu trânsito na Europa? Era do Nestlé, eu me lembro dele. Da Nestlé? Era um doutor da Nestlé. Ele era o chefe da Nestlé. Perfeito, isso já basta para a gente... Era o chefe da Nestlé aqui. Eu tenho um doutor... No nome dele, não me lembro. Não, mas tá bom, tenho doutor. escrito. Isso já basta. Ele era o chefe da Nestlé do Brasil. Isso foi que ano que o senhor foi para a Europa? Foi... Já tinha 5 filhos. 67, por aí, 68. 67, 68. Porque a gente relaciona quem era o presidente na época. Aí eu fazia os relatórios e mandava para ela. E lá na Suíça, depois que eu fiquei lá com isso tudo, aí me deram um jantar para mim. Num lugar lá da Suíça. Então, eu comecei a subir, cheguei lá em cima, tinha um lugar muito lindo, assim, que era um restaurante famoso. Cheguei lá no restaurante famoso, na mesa que estava lá para jantar, eu e o peruano, lá, né? E uma bandeira do Brasil em cima da mesa. Falei, opa! Então, um jantar espetacular que ofereceram para mim lá na Suíça. Aí, daí um pouquinho, a orquestra começou a tocar uma música do Ari Barroso. Aí, rapaz, o cabelo chegou a arrepiar. Nossa Senhora! Saudade do Brasil. 5 filhos aqui. Tocou a música do Ari Barroso. Os caras vieram com a orquestra, alguns elementos, né? Que a orquestra era grande que estava tocando lá no restaurante. Vieram na minha mesa tocar. Rapaz, de arrepiar, viu? E você tem que agradecer aquele pessoal todo batendo palma pra gente. Você nem conhecia nem o pessoal são educados, né? Estava na Suíça. Lá em Veven, na Suíça. Então, essa homenagem foi um troço que ninguém consegue esquecer, né? Homenagem com música brasileira na Suíça, foi um troço espetacular. Aí o senhor fica lá um ano. Aí vem para o Brasil. Traz todas essas informações. Tudo para cá. Quando chega aqui, para quem o senhor entrega todos esses relatórios? Não, já mandava mensalmente. Já mandava mensalmente. Ela aqui, ela é encarregada de entregar para mim, que ela estava aqui. Mensalmente ela entregava na Fundação Hospitalar. Eu transformava também o pagamento dele, eu tinha que ir ao banco, transformar em dólar, em franco. Eu recebia meu salário aqui, mandava para mim. Meu salário ele lá não tive nada de extra, não, só o salário. É como se eu estivesse trabalhando no sol de base. Estava lá fazendo serviço para a fundação, e eles me pagavam salário, só isso. Não me pagou passagem, por isso que eu tinha que vender meu carro. Para poder. No fundo, não deram nenhum bônus a mais, apenas deixaram o senhor trabalhar lá, viajar lá. Se bem que era a serviço da Secretaria de Saúde, quer dizer, na época não era secretaria, era Fundação de Saúde, na época. Fundação Hospitalar. Agora, doutor, o senhor chega, como conclusão de todo o seu trabalho de buscar as novidades na Europa, foi implementado coisas aqui? Foi feito a partir do seu Faziam coisa que nós mandava para lá, eles viam, achavam que era lógico. O Morém é um cara muito competente, né, um pediatra famoso, muito bom, que vinha aqui por causa dele agora, e ele via o negócio, tinha lógica, a gente fazia as inovações. Você falou que a criança que não precisava ser transportada, era um respirador que quando fosse fazer exame, não era? O senhor falou isso e falou do alojamento conjunto também.
alojamento conjunto também depois. São Uma novidades. máquina portátil, uma máquina portátil. Eu lembro que Ah, você botou. não, é. Mas isso são novidades que o senhor aprende depois que veio da Europa. Durante o tempo que tá lá. E nós fizemos então um alojamento conjunto, que a gente fala, é porque o berçário só atendia muita gente. Berçário, maternidade, atendia um monte de criança no berçário. E às vezes dá um problema, porque muita criança não tem nem incubador. Nós começamos a fazer alojamento conjunto. A criança que estava bem normal, a gente examinava, estava bem normal, a gente levava para enfermaria para ficar com a mãe. Então levava para lá o bercinho, em vez de ficar no berçário, e ficava lá na enfermaria. Descongestionava o berçário. Foi da França? Isso. Pegou essa ideia? Eu não me lembro onde foi. Que É uma nós espécie de fizemos. triagem, então. Então, porque a Pois criança é, normal não nasce, vai é. para casa ficar com a mãe. Por que se ela está normal aqui, não pode ficar lá na enfermaria com a mãe? Mas a assistência da enfermagem era lá. Ensinava a mãe como é que dava o banho, como é que cuidava do cordão umbilical, né? Que cuidava do cordão umbilical, cuidava dos olhinhos e tudo mais. A enfermeira lá ensinava para a mãe na enfermaria como é que ela cuidava da criança. E aquilo era bom que ela levava para casa aquele conhecimento que ela, às vezes a mãe não tinha, né? Mãe de primeiro filho e tudo. E é também a coisa que a gente fizemos, nós descongestionar o berçário, porque era muito parto que dava o hospital de base, era muito movimento. Então, quando ficava berçário com 40, 50 meninos, a gente tirava os normais e botava com a mãe lá na enfermaria. Vocês, por acaso, doutora, eu sei porque a gente entrevistou aqui, vocês acompanhavam alguma parteira, o senhor como pediatra, conheceu alguma parteira não profissional, essas parteiras de bairro? Leiga. Isso, leiga. Leiga. Conhecia alguma? Não, porque a gente só atendia aqui só atendia no hospital de base, só atendia no berçário do hospital de base, ia lá, atendia as criancinhas na hora, o obstetra fazia o parto, entregava a criança pra gente, o problema era nosso, tudo era nosso. Quem trabalhava com a gente lá no berçário também, doutora Luiz Campo da Paz, quando tinha problema, doutora Luiz Campo da Paz, quando tinha problema de pé torto, qualquer negócio, doutora Luiz, que é lá no nosso berçário, trabalhava com a Luiz Campo da Paz também. Além do Ernesto Silva, outro famoso aqui, era do Sara Kubitschek, o Luiz Campo da Paz, trabalhava com a gente no berçário do hospital de base também. A Luiz Campo da Paz é um cara famoso, que o Brasil deve muito a doutor Luiz Campo da Paz no serviço que ele fez, espalhou pelo Brasil esse tipo de hospital do Sara Kubitschek aqui, que era famoso, né? Agora, em relação à fundação, para a gente tentar reconstruir um pouco, o historiador que não estava lá na época, para reconstruir um pouco, a Fundação de Saúde, que já não era mais um departamento da Nova Cap, porque para ter sido inaugurado, tinha sido criada a prefeitura. Inaugurou, o primeiro prefeito foi Israel Pinheiro, se cria a prefeitura, e a prefeitura já começa a se organizar com as atividades típicas de uma prefeitura. No caso, a Fundação de Saúde. E tudo. Pois é, aí que eu pergunto. O senhor vem logo em seguida da inauguração. Foi. Aí, a minha pergunta é a seguinte: o senhor trabalhava como funcionário do INSS e funcionário da fundação. Como é que o senhor compatibilizava horários? Porque às vezes eu trabalhava sábado e domingo, eu trabalhava muito. Eu não tinha dia para parar, não, porque eu estava aqui para trabalhar mesmo. Então tinha lugar que eu dava plantão. Lá no Hospital do Sobradinho, esse Hospital de Madeira, eu dava plantão. Não ficava lá atendendo doente. E teve uma época também que eu atendi o Sandu, hein? Teve uma época que sobrou um tempo que lá no Sobradinho eu atendi o posto Sandu também. Era só final de semana que você eu trabalhava mais final de semana, dava plantão. Porque se der um plantão de 24 horas, acabou no seu compromisso. Aí é só na outra semana mais outro plantão. Não é o dia a dia. O dia a dia era ambulatório e esses serviços que a gente fazia aqui, mais importante aqui no plano piloto. Eu estou tentando entender, por exemplo, daqui 50, 100 anos, quando alguém perguntar como era a vida de um médico no início de Brasília. Então, para ver que os médicos no início de Brasília, eles eram polivalentes. Era ambulatório, era hospital volante, quer dizer, vocês não ficavam parados. Não trabalhava, porque tinha serviço para todo mundo aqui. Quem quisesse trabalhar na época, era só aparecer, porque tinha muito serviço, né? Muita gente que vinha, né? Muita gente. Fazia parto também. Lá em Sobradinho eu fazia, Aqui era mais pediatria, que eu tinha formação boa também de obstetrícia. Então, né? em Sobradinho o senhor fazia parto? Fazia parto, era um plantão lá. Chegou mulher para parir, a gente tinha que atender. E aqui botava gesso, né? Não, aqui no hospital do hospital da W3, acidentado era sutura e gesso. E as enfermeiras eram muito competentes. Você às vezes falava o gesso, às vezes o negócio de gesso vem pronto, né, Neida? Você não precisa pegar aquele pó, misturar e tudo, não, já vem com negócio pronto, você já colocava. A enfermeira, você falava como é que queria que colocasse o gesso, a própria enfermeira às vezes colocava. E o sutura a gente mesmo fazia, né? Fazia sutura direto
dando ponto anestesia local, né? Para sutura é só anestesia local e pega a agulha e dá ponto. Trabalhava bem aqui. Eu vou tentar perguntar algumas coisas para o senhor que eu sei que não é do período do senhor, mas o senhor pode ter ouvido falar. A gente sabe que a Nova Cap tinha um departamento muito famoso, que era chamado Departamento de Educação e Saúde. Quem era o diretor era o Dr. Ernesto Silva. Então, esse departamento vai virar mais tarde a Secretaria de Saúde do DF. Porque o que aconteceu? Quando se cria a prefeitura, os departamentos da Nova Cap começam a virar secretarias da prefeitura. As atribuições da Nova Cap passam a ser atribuições da prefeitura. Então, minha pergunta é a seguinte. Aqui, o senhor chegou a ir lá na Nova Cap, na Candangolândia, no departamento de saúde de lá? Que é lá que ficava. Eu conheci lá. O doutor Israel Pinheiro que comandava aquele negócio lá. O Israel Pinheiro. A gente conheceu o Israel Pinheiro, conheceu o Ernesto, nós conhecemos o Oscar Niemeyer em palestra aqui também. Né? O Oscar Niemeyer fazia palestra aqui. A gente conheceu desse jeito. E Juscelino Kubitschek beijou essa menina aí no meu colo. Uma foto disso aí. Faria ouro hoje. Que pena, hein? Então, o Juscelino andava no meio dos candangos aqui sem segurança. Ele andava no meio dos candangos aqui. A gente assistia aquele show que eles traziam aqui, tal Falsos, Pastora, não sei o quê. O Juscelino promovia esse show aí para os candangos. E no meio do grupão lá, ele ia também, não tinha segurança não. E no meu colo ele deu um beijo na Eneida aqui no meu colo. Era uma menininha pequenininha no meu colo, Juscelino Kubitschek. Agora você levantou ela, ele estava num lugar mais alto, eu me lembro que você levantou ela, não foi? Ele meio do povão assim. Popularzão como ele era, né? Ele era popular, Tá para nascer outro. E eu quero agora cavar um pouquinho mais sobre esse assunto do Departamento de Educação e Saúde, mas voltado para os candangos trabalhadores. Sim. Então, minha pergunta é a seguinte, Dr. William. No período da construção de Brasília, como funcionava o atendimento médico? O senhor já nos falou. Tinha o hospital de acidente de trabalho, tinha o ambulatório e tinha o hospital volante. E tinha o hospital do API e já tinha começado inicialmente o hospital de base, mas já tinha começado. Mas a pergunta aqui em relação a... vocês iam, então, nos acampamentos das empresas dos trabalhadores? Com o hospital volante ia. Com o hospital volante, da atendimento era para isso, atender onde a pessoa estivesse, no acampado, né? Então eu atendia lá. Aí ele parava o trabalho para vir? Geralmente mais eram as mães, no meu caso, eram mais as mães que levavam os filhos para mim. Os maridos estavam trabalhando. A mãe, que como é comum mesmo, muitas hospital, se for agora no hospital, tem muita mãe que está lá na fila para levar o filho para o médico. Porque o pai não está lá, está trabalhando. É a mãe que vai levar, tá cuidando. Então eu entendia muito as crianças, no meu caso, as mães que levavam para mim, não eram os pais. Nesse hospital volante, eram as mães. Agora, quando o adulto, o homem, estava doente, aí no clínico, que era o doutor Aníbal, aí o próprio paciente que tinha qualquer coisa de saúde, e o doutor Aníbal que atendia. Tá, então o ônibus volante, ou melhor, o hospital volante, ele ia lá onde estava o acampamento da construtora, parava o carro no acampamento, abria e o pessoal começava a ser atendido. Perfeito, importante para a história. Isso é importante para a história. Agora, uma pergunta. Nesse período, o pessoal fazia propaganda para médicos virem para cá? Não me lembro. O senhor acompanhou alguma coisa? Não me lembro de propaganda para médico, não. O médico sabia que... Eu, por exemplo, antes de inaugurar, eu vim aqui, né? Com meu pai e tudo, vim aqui umas 2 vezes antes de inaugurar. Eu sabia do que estava acontecendo, mas tinha muita gente que era contra Brasília, né? Sim, claro. Contra aquele grupo da UDN, do Carlos Lacerda e tudo. Esse pessoal era contra Brasília. Então, defendia que o Brasil não vai dar certo, que não sei o quê. Então, tinha médico, inclusive, que um amigo meu lá de São Paulo, doutor Miguel, ele falou, não sei o que não vai dar certo, vou lá não sei o quê. Eu falei, tá bom, você não vai, mas eu vou. Eu acredito em Brasília. Ele achava que, né, muita gente não acreditava em Brasília, né, André? O grupo da UDN, na época, a política era o UDN, que era contra o Brasil, do Carlos Lacerda. Você já sabe da história do Carlos Lacerda, né? Bastante. Ele doou toda a documentação dele para o UNB agora. Tá tudo ele aqui. Não dá nada. Eu não vou entrar aqui, porque daí depois para me degravar, e eu tenho que cavar é o senhor e a sua esposa aqui. Porque, agora, pergunta.
já que o senhor não está consciente, não havia propaganda para trazer médicos. Não, nem mas precisava. chegavam muitos médicos para trabalhar aqui? Nessa época que o senhor chegou? Chegava, assim como eu que acreditava em Brasília, chegava muitos médicos, sim. Chegava sim. Ah, tá. E muitos chegaram aqui, né? E tinha trabalho para todo mundo? Tinha trabalho. Na época, procurava, achava. Tanto é que eu trabalhava em lugar diferente. Inclusive, né? Lá do Espírito Santo. Aqui tinha o doutor Rubens Pedrosa, o doutor José Flores Alves, e o Farani, José Farani, que ficou famoso aqui, que fez academia de tênis e de coisa. O senhor chegou, desses médicos que vieram para cá, alguns foram convidados pelo senhor? Chegou a convidar algum médico? Não cheguei a convidar ninguém, não. Certo. Já os encontrei aqui. Tá. E no atendimento médico, agora, doutor William, no atendimento médico, para guardar para a história, nos acampamentos, qual era o tipo de maiores problemas que os operários enfrentavam, além dos acidentes? Mas de acidente, onde eles se machucavam mais, para guardar para a história? Mãos e perna, né? Mãos e perna. Era muito... Batia, machucava, batia. Então era mão e perna, né? Queda. Às vezes queda, quebrar a perna, qualquer coisa. Então, no grupo ali desse história de acidente de trabalho, tinha um ortopedista, o doutor Evilásio, trabalhava pra caramba. Quando o cara é mais complicado, o especialista que atendia. E o doutor Evilásio, então era ortopedista do nosso hospital ali. Então tinha especialidade lá também. Mas era essa parte relacionada a acidente de trabalho, né? Que ortopedista é isso. Porque sempre se pergunta, o pessoal pergunta, a gente olha as fotos, se o senhor pegar as fotos, é incrível. Não tem um capacete, eles andavam com roupas simples, as roupas eram todas rasgadas, não tinha nada de segurança, essa proteção cintura, que tem. nada. A gente olha aquelas fotos e diz assim, chega a estranhar. Para nós que temos a concepção de segurança de trabalho, a gente olha aquelas fotos dos candangos, é um absurdo. Era muita gente, chegava do jeito que ele chegava, ia trabalhar mesmo. A gente não vê isso com macacão, não tem macacão, todas aquelas roupas de sarja, muitos com roupas brancas. Como tem roupas brancas, trabalhando de roupas brancas, então a gente estranha isso. Por isso que perguntamos para o senhor foi médico na época, quais eram as doenças mais recorrentes. Uma pergunta, nesse período que o senhor chegou a ter alguma... como é que se chama essas doenças infecto-contagiosas que espalham? Não teve nada. Epidemia. Chegou a ter alguma epidemia? Não me lembro de nenhuma epidemia aqui que chamou atenção, não. Não me lembro. Isso. Não, era normal, né? Normal, né? Não, meningite nunca teve aqui que chamasse atenção, não. Sarampo, essas coisas sempre acontecem, né? Mas isso é normal em qualquer lugar. Mas não teve assim uma coisa epidêmica que chegou a parar tudo? Não teve. Então vocês tinham vacinação coletiva? Vacinação. Esses postos que tinha aqui, é muito importante isso, o pediatra, explicar para a mãe que é importante vacinar a criança. Então, se orientava a mãe para ir tomar vacina. Isso toda a vida existiu. Mas então era oferecida a vacina. A vacina sempre existiu, né? Da vacina também. Isso. Porque é importante, profilaxia, né? É melhor você evitar a doença do que tratar a doença. Eu sei, mas isso não é comentado muito, doutor. Então, quer dizer, eu posso dizer, como historiador, a partir da sua experiência, que desde que Brasília foi inaugurada, já existia a oferta de vacinação coletiva, vacinação pública. E também, Elias, o hospital de base era um hospital muito bem orientado. Então, fazia tudo que mais moderno que existia nesse Brasil, a gente fazia aqui no hospital, desde o começo. Porque o Morim era um cara muito competente e atualizava as assistências médicas aqui. O que se fazia de mais moderno em São Paulo, a gente fazia aqui em Brasília. Fazia no Rio, qualquer lugar, de profilaxia, de vacinação, a gente fazia aqui em Brasília, porque isso é muito importante para a saúde da pessoa, a profilaxia. É muito importante a profilaxia. Você esperar que a pessoa fica doente, pegar um sarampo, para depois tratar da pneumonia, que o sarampo complicou o menino, que ficou pneumonia e morreu, qualquer coisa. Então, você faz a profilaxia. A profilaxia é muito importante. Então, a vacinação sempre, a gente incentivava as mães para fazer vacinação. Então, aproveitando... Nunca houve uma epidemia aqui em Brasília que chamasse atenção. Perfeito, isso é importante para a historiografia. Então, é possível dizer, e agora eu vou aproveitar a palavra do senhor, que o hospital de base tinha, no início, logo da inauguração de Brasília, era um dos hospitais mais modernos do país? Era sim.
Inclusive, por isso que vinha residente lá de São Paulo, de Minas, do estado do Rio e tudo, fazer residência aqui com a gente. É isso que nós tivemos agora, essa reunião com alguns residentes, uns estão lá em Goiânia, outros estão não sei aonde. Estava aqui nossa reunião com o Morim agora. E nós ficamos a equipe médica dava aula para eles. Né, o residente, vocês tinham... todo dia, né? O residente é isso, né? É isso. Você tanto estuda o caso clínico lá na enfermaria, como na sala, você dando aula para ele. Toda quarta-feira, aula do nosso berçário. E os outros dias era aula da pediatria geral. Então, toda semana, reunião científica direto no hospital de base, para aprimorar a profissão. A gente dava aula de neonatologia. Eu, doutor Ernesto e doutor Rio Vanderbroek, nós dávamos aula lá para os residentes lá na neonatologia, no berçário, né? Então eu era médico do berçário e toda quarta-feira dava aula lá para os residentes das novidades e tudo que tinham que fazer. Então a história é muito bom. Aproveitamos, vamos cavar um pouquinho sobre essas aulas. O senhor não se preocupa, eu não vou explorar o tempo não, do senhor. Não, pode à vontade, nós estamos aqui para isso. Está muito gostoso esse papo. Nossa, o senhor não imagina como essas informações são importantes para um pesquisador daqui 30, 40, 50 anos. As informações são essenciais. Esses nomes que o senhor deu. Eu sugiro, dá uma conversadinha com o doutor Oscar Mendes Moren, por favor. Vocês não vão arrepender nunca. Viu? Presta atenção. Oscar Mendes Moren, eu estou aqui por causa dele. Ele é da minha idade, 80 e tantos anos já. E está organizando e incentivando a medicina de Brasília até hoje. Ele até hoje. Oscar Mendes Moren, por favor. Depois, né? Tem um telefone, depois se tiver. Conversa com esse Oscar Mendes Moren, que vocês vão ver como é importante. Esse cara é muito importante para a medicina de Brasília. E medicina, inclusive, fora daqui, porque o residente dele está aí para o interior, muito bem preparado. Brasil inteiro, né, William? O Brasil inteiro tem residente que passou aqui pelo nosso hospital de base, que era famoso, por causa dele, o Moren. O Ernesto Silva estava lá no nosso aniversário também, mas então, importante lá era o Moren, não era o Ernesto Silva, não. Qualquer problema que a criança tivesse, ela não saía do hospital com problema. Por causa da subespecialidade, tivesse lábio leporino, saía com lábio consertado. Saía operado. A outra saía de pé torto, saía consertado, outro tinha intersexo. Indefinição de sexo, tinha 2 sexos. Mandava o dele para casa, problema da família, vai lá resolver. Não, toda criança. Porque o Aloysio Campos da Paz estava lá, junto com a gente, para consertar as partes ósseas, tudo. Quer dizer, você era hospital de base e que misturava com SARA, que misturava com todos esses hospitais que estão tudo separados, especialidades. Vocês tudo tinham no hospital de base, todas essas especialidades? Tinha toda especialidade, a subespecialidade que chama. Então tinha o pediatra que cuidava da neurologia, de gastroenterologia, de tudo. Tinha parto lá, né? Agora não tem parto mais. Agora parece, que pena, né? Eu fico pena que o hospital de base está piorando. O hospital de base, infelizmente, os hospitais no Brasil, de modo geral, estão precisando de assistência. Não entrar nesse assunto, não quer política. É verdade. Aí fica muito ruim, né? Doutor, a conversa piora. Vinha muita gente pedir para fazer residência ali, que vocês tinham que selecionar, ou todo mundo se oferecia, já pegava? Não, aí o Moren que sabe. Ele que fazia a seleção. A gente não participava disso. Mas sabe que muitos pediam residência ali por causa do status de hospital famoso. Porque era bom mesmo o hospital. Era de primeiríssima qualidade. E tudo que existia em qualquer lugar, a gente fazia aqui. Se tivesse um negócio muito importante em qualquer lugar, não quer saber o que eles estão fazendo de bom lá para a gente fazer igual. Porque a medicina evolui, né? A medicina não para, né? Aquilo ali hoje, né? Daqui a 10 anos não faz a mesma coisa, não. Está diferente. Então... Eu só vou, porque questão de porque alguém pode questionar a minha entrevista aqui, mas o senhor trabalhou alguma vez no hospital do IAPI, que é o hospital... Não, nunca trabalhei no hospital do IAPI, não. Só trabalhei no hospital de base e no hospital de Sobradinho. Certo. E no hospital volante e no ambulatório? No ambulatório de acidente de trabalho. Você deu aula em Sobradinho também, né? Como professor. Mas isso aí foi uma etapa pequena. Eu dei aula de ciência lá na escola de... Houve uma substituição, a professora lá teve um problema, e o pessoal me conhecia e pediu para dar umas aulas de ciência lá. Correio Brasiliense? Escrevi alguma coisa com o Correio Brasiliense e eu fundei um jornal lá em São Paulo também. Fundei um jornal lá na minha cidadinha, lá um jornal importante. E no jornal de Muqui, eu fiz reportagens sobre Brasília antes de vir para cá. A visita Brasília número 1, a visita Brasília número 2, aquelas visitas que eu fiz. Meu primeiro livro, acho que eu toco nesse assunto. Você tem ele, né? Não sei não. Então, tu fala as entrevistas que eu vim aqui fazia antes de mudar para cá.
o jornal de Muquim, um município, e fundei um jornal lá em Bernardino de Campos. O Imparcial. O Imparcial. Só que ele não era imparcial, não. Era... De Imparcial. Não tem jeito. Só tinha nome de imparcial. Era da época da Demar de Barro, nos que vende o Pau da Demar Barro, Jano Quadro, aquele grupo lá de São Paulo. No Correio Brasiliense, o senhor escrevia sobre medicina. Era o que era? Não, o Correio Brasiliense era alguma crônica, alguma coisa assim, que não foi muito sobre medicina, não. O Correio Brasiliense, alguma coisa. O cara do Correio Brasiliense ia da minha casa pegar o artigo meu de bicicleta, naquele tempo. Eu morava na quadra, aparecia o rapazinho lá de bicicleta para pegar o meu artigo para levar para o Correio Brasiliense. Eu devia ter esses jornais, né? Oh, meu Deus, se procurar lá, né? É uma das últimas perguntas aqui, doutor. Eu falar sobre Sobradinho no jornal, eu escrevi muito sobre Sobradinho, que eu conhecia muito. No Correio Brasiliense eu fazia muita reportagem sobre Sobradinho, que eu conheci bem Sobradinho, desde o começo, antes de existir o Sobradinho mesmo, que eu ia lá com terra e tudo, aquele comecinho de Sobradinho eu já estava lá. O senhor sabe, já que o senhor abriu parência, agora eu vou continuar com a parência e volto às perguntas aqui. Nós aqui fazemos questão de guardar, a gente chama de acervo fundo privado. Então, se vai um decreto que sai no Diário Oficial, então saiu agora Fundo Paulo de Tarso, Fundo Gladson, que é um engenheiro. Por acaso, a família não gostaria que existisse no arquivo público um fundo chamado Fundo Dr. William Bernardo, com recortes, fotos das coisas? Porque, olha, a gente faz muita questão, porque eu tenho medo que depois que a gente vá para o céu, pulveriza, um neto fica com a foto, outro fica com isso. Aqui no arquivo, vocês sabem que botou aqui, vai ficar para sempre. Toda a vida. Então, eu gostaria que vocês pensassem com muito carinho. Depois eu vou ficar com o contato de alguém aqui de Brasília. A senhora mora em Brasília. Ela mora isso, aqui, eu vou ficar com o contato da senhora. Tomás também. Isso. Porque daí, em algum momento, a gente visita, não sei como faz para ir lá no Espírito Santo, algum servidor vai lá e separa tudo, bota em caixa, o senhor vai dizer, ó, isso, quer dizer, organiza tudo para trazer para cá todas as fotografias. Antigas que você quer. Sim, tudo antigo. Relacionado a Brasília. Relacionado a Brasília. Para falar a verdade, quando é a documentação pessoal, por exemplo, a gente recolheu agora o doutor Paulo de Tarso, foi o segundo prefeito de Brasília, o Israel Pinheiro, depois o Paulo de Tarso. Ele mandou tudo. Aqui a gente dividiu. Cartas pessoais, cartas de deputado. A gente faz uma organização de tudo. Então eu só deixo agora dito para a família que o arquivo público tem o interesse de criar aqui no arquivo Fundo Documental Dr. William Bernardo. Nós temos da doutora Ivone Jean. Então, que é importante, porque daqui o pessoal faz mestrado em cima disso, doutorado em cima disso. E eu estou vendo que o senhor escreveu muito, relatou muito. E tudo isso é bom estar num lugar. Fotografia. E esses artigos, se o senhor escrever alguma coisa no Correio Brasiliense, a gente tem como resgatar lá no Correio Brasiliense. Eles têm um arquivo lá. Mas sabe por que eu parei de escrever no Correio Brasiliense? Sabe por que eu parei? Eu parei de escrever aquilo do Correio Brasiliense porque não botava meu nome. Olha que sacanagem, né? Eu falei, como é que vai achar? Então, artigo que eu tenho meu nome não aparece lá. Falei, não, parei de escrever. Lembrar o título, o assunto e tudo, acho que não encontra, né? Eu escrevi muitas coisas sobre Sobradinho. O senhor não chegou a recortar esses textos? Eu tenho tudo. Então basta. Isso é importante. E muita coisa dá para saber quem escreveu. Mas o nome, eu parei de escrever por isso. Eu escrevia no jornal. Eu estava acostumado com o jornal lá, meu jornal lá, que o nome lá era redator do jornal, não sei o que mais. Doença de Chagas, né? O senhor descobriu lá que estava doença de Chagas, né? Em Bernardino. Em Bernardino teve ele doença tinha um de laboratório. O avô dele achava que médico era cientista, então deu um microscópio para ele. Então ele foi em Bernardino, ele colhia o sangue, né, papai? E acabou, mandou o exame para o Adolfo Lutz, e aí viu que estava tendo doença de Chagas na cidade. Escreveu sobre isso e tudo. Descobriu isso. Meu pai me deu um microscópio. Entendi. Eu recolhi o sangue, botava eu tinha um laboratório em casa, né? Porque com um microscópio eu comprei outras coisas e fiz um laboratório em casa. Eu centrifugava o vidrinho de penicilina, limpava bem, colhia o sangue do paciente, botava ali e mandava para o Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz mandava o resultado. Então eu descobri que Bernardino de Campos, quando eu trabalhei, tinha muita doença de Chagas. Então o pessoal lá às vezes estava andando a cavalo, porque eu dava caía.
É morto. coração, né? Escreveu artigo, Morte tudo, súbita. como prevenir, né, Chagas. E também em Juquiane, eu vi sobre hemeralopia. Hemeralopia é cegueira noturna. Em Juquiane, litoral sul de São Paulo, falta de leite, de coisa. Então tinha uma deficiência de vitamina A. Então as pessoas tinham doença da visão que não costumam chegar. Durante o dia o cara dá uma cabeçada em carroceria de caminhão no meio da rua. E é um estudo que eu fiz também sobre hemeralopia, lá em Juquiane. Em Boituva, em Bernardino, foi doença de Chagas, né? Deu uma hora aqui, eu só vou parar. Segunda parte da gravação com o Dr. William Bernardo, agora 12h07. 12h07. A gente não quer também explorar. Tu queria fazer alguma pergunta? Não, eu continuo aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta, ela é meia técnica, mas é importante para a historiografia, Dr. William, sobre o hospital de base. Segundo as nossas pesquisas que eu fiz, o hospital de base, como o nome diz, ele seria um hospital de base que organizaria um sistema de hospitais regionais, que era uma coisa novidade em nível de Brasil. Quer dizer, o senhor, o doutor Ernesto, o doutor Moren, vocês estavam criando em Brasília um sistema revolucionário de atendimento da saúde pública através do hospital de base, interligados com hospitais regionais. O senhor poderia comentar um pouco desse sistema de saúde? O que era esse sistema? Ele foi implementado? Não foi implementado? Ô Elias, isso daí seria mais importante na entrevista que você fizesse com o Dr. Moren. Tá. Porque ele tem as condições melhores do que isso. Que isso era o problema dele. É mais administrativo. É mais administrativo. O nosso era de cumprir a missão lá específica. Trabalhar. Agora, uma pergunta só para a gente entender. Qual era a carga horária de um médico contratado da Nova Cap? A carga horária que estava lá no salário, no Olerite. O Elias, não chama atenção, provavelmente era uma carga horária normal. Agora, quem estava de plantão tinha que cumprir o plantão de 24 horas, né? Agora, teria naturalmente que dar um plantão de 24 horas, tem que ter um repouso. Certo. Então, era um esquema normal de qualquer lugar, não era 8 horas diferente. por dia. Não era diferente do resto do Brasil. Só para não. saber. Então, era 8 horas de trabalho. Era 8 horas de trabalho e plantão 24 horas. Daí fica é normal. Tá não bom. tinha diferença, não. Não, só pergunto isso porque de repente você vai dizer, não, era isso. Mas nós antigamente tinha muito ganhar hora extra. Não, mas eu só vivia trabalhando com hora extra. Por exemplo, o senhor não era assim? Não era não. Eu cumpri meus horários. Era um andar inteiro, vô, a pediatria? A pediatria é 2 andares, que tem um 6º andar que era o berçário e tinha um 7º andar que era as internações das crianças. Lá o hospital de base tinha o berçário que era no andar e a pediatria normal, que tudo quanto é caso de pediatra, era outro andar. Então era o 7º e o 6º andar. O berçário era no 6º andar, que é onde é a maternidade, né? Então tinha a parte do berçário lá. No hospital de base, qual era o seu cargo? O senhor era chefe, era doutor William? Aqui é um detalhe que acontece o seguinte, o chefe do meu berçário era o Ernesto Silva. Eu trabalhava com ele, o Ernesto Silva. Mas o Ernesto Silva, isso aqui é para nós, né? Para nós e para o público. Não ficava lá. Não se dava muito bem com o Moren. Então eles tinham certa rivalidade. Então o Moren tinha uma certa época que ele gostaria de substituir. Ele era o chefe do Ernesto Silva. O Moren era chefe do Ernesto Silva na pediatria. O Ernesto Silva era do berçário, mas o chefe da pediatria é o Moren. Oscar Mendes Moren, que eu achava muito interessante vocês conversarem com ele, que ele tem uma história. Nós vamos lá, por favor, faz isso, que vocês vão achar muito bom. Então, certa época, eu era funcionário lá. Agora, o Moren comunicava muito comigo, qualquer coisa que queria fazer lá, porque com o Ernesto Silva, ele tinha que respeitar o Ernesto Silva, porque o Ernesto Silva é Ernesto Silva. Diretor da Nova Cap? Diretor da Nova Cap, e eu me dava muito bem com o Ernesto Silva. Toda a vida, dei muito bem com o Ernesto Silva. Nossa, mãe, os livros que ele fazia, me mandava, a inauguração dos livros dele, eu estava lá para receber o autógrafo da autoria dele, e quando eu escrevia ele, eu dava para ele também. Então, o livro meu, ele elogia o livro meu. Não sei o quê, gostei muito de falar do seu pai, não sei o que e tal. Então, meu contato com o Ernesto Silva era muito bom, gostava muito do Ernesto Silva. E o Moren também. Mas os dois... Então, é negócio de líder, viu? Vamos descrever a hierarquia. Dois bicudos não se beijam. Doutor, vamos descrever a hierarquia, então. Doutor Moren, chefe da pediatria. Chefe da pediatria, tudo. E aí, o doutor Ernesto? Chefe do berçário. Chefe do berçário. E o senhor? Funcionário do berçário. Do berçário.
Perfeito. Agora, o Morim conversava muito comigo e me dia muito eu fazer palestra, que ele gostava de ouvir as palestras que eu falava lá sobre para residente, né? Então, ele dava aula para o residente. Então, eu dava mais aula do que todo mundo no aniversário. Porque o Ernesto Silva chegava, eu me candidatava também, não precisava nem de falar, não. Ou quarta-feira falar sobre tal assunto. Aí os residentes estavam lá e eu dava aula sobre os residentes. Então, meu contato com o Ernesto Silva e com o Morim sempre foi muito bom. Aproveitando esse clima de fofoquinha que nós criamos aqui, por acaso o senhor sabe quais eram assim os motivos do conflitinho entre o Morim e o Dr. Ernesto? Conflito entre líder, porque um era... Ego. Então era questão de ego. É liderança, não É liderança, né? E o Ernesto Silva, naturalmente, ele gostaria de ser o chefe pediátrico, mas ele não tinha condição de ser chefe pediátrico como o Ernesto Silva, não. Você não quer uma aguinha? Quer tomar uma aguinha, doutor? A gente espera, Não, imagina. aqui, ó. Se hidrata aí porque eu fico preocupado. Eu preciso de uma aguinha porque eu estou operado, tenho um rim só. O senhor está com a memória cavalar aqui. O cavalar aqui elogio, hein? O cavalo é bom, que eu sou da roça, cavalo e boi, tudo é comigo mesmo. Lá está elogiando. Eu moro na roça mexendo com boi, hoje em dia, estou aposentado. Sou pecuarista hoje. Mereceu. Tem no Ney Mato Grosso, né, vô, também, acho que era porteiro, né? Trabalhando no hospital de base. Opa, como é que é? Porteiro, né? O Ney Mato Grosso era funcionário lá do... O cantor Ney Mato Grosso? É, você não sabia disso, não? Não, comenta pra nós aqui que o senhor... Eu não tive muito contato com ele nessa o senhor parte. lembra? Ele era funcionário lá do hospital, mas não era da pediatria, então era hospital... E o que ele fazia no hospital? Ele era um... Porteiro, né? Porteiro? Um funcionário sem nenhuma projeção lá. Era um funcionário comum, como tinha uns 40 lá, não sei quanto. Ele, nem Mato Grosso, você não sabia, não? Não. Ele foi funcionário. E ele trabalhava o senhor lembra? No que ele hospital de trabalhava? base. Só. O senhor não sabe qual era o Não, trabalho porque não específico. era na nossa área de pediatria, era no hospital de base. Curioso Mas ele isso. trabalhou lá. Procura se informar melhor sobre isso. Viu? Não, é verdade. Procura se informar melhor sobre o Ney Mato Grosso, que ele foi funcionário no hospital de base. Procura Agora, saber. uma pergunta que ela tem um caráter assim, é importante para a gente como pesquisador. A pessoa que trabalhava, o senhor, que era concursado, trabalhava servidor público, paga pelo serviço, vocês podiam, estou dizendo que tinham, vocês podiam ter consultórios particulares? Poderiam. Poderiam. E o Morim sempre teve, mesmo que o chefe lá. Hoje, ele está com minha idade, tem consultório particular até hoje. Oscar Mendes Morim tem consultório até hoje. E podia ter, sim. Eu nunca tive, não, porque eu preferia sempre serviço público. Eu não tive clínica particular aqui. Mas o senhor falou que ganhava como o preço de um Fusca e depois diminuiu o salário. Como é que foi isso? Hein? Como é que é? O senhor ganhava bem, que o seu salário, o senhor falou que dava o preço quase de um Fusca na época. Não falei isso, não. O preço do Fusca. Você falou que vendeu o Fusca para... Eu vendi o Fusca para ir para a França, mas eu não. O salário melhor que eu recebi aqui, quando eu dava assistência à sala de parto na Casa de Saúde Santa Luzia. Então, a Casa de Saúde particular. Meu caso era público, tinha aquele saláriozinho, que não era grande coisa, né? Nunca foi Por isso tão que alto, tinha que dar um plantão aqui, outro lá, para pular, para poder sustentar os 5 filhos, né? Tá. Mas o doutor lá do Santa Luzia, que sabia nossa atividade no berçário, convidou eu e o Davino Cadete, que é o outro que trabalhava comigo no berçário, Davino Cadete, me convidou e falou assim, olha, a minha Casa de Saúde era Casa de Saúde boa, com muita fama, atendia muita gente rica aqui. Vou contar até uma história para ele aqui da Casa de Saúde, então. A Casa de Saúde do Santa Luzia, ele me chamou particular, falou, William, queria que você desse assistência na minha Casa de Saúde lá, na sala de parto. O plantão, você pode até ficar em casa no plantão, que eu sabia que eu morava na W3, né? Na 63 Sul. Então, quando a mulher entrar para a sala de parto, eu te telefono, você vai lá para dar assistência, quando o obstetra fizer o parto e entregar a criança. Eu fui para lá. E ele mesmo recebia o salário e me pagava. Então, foi uma parte boa que deu dinheiro. Mas atendendo doente lá na Santa Luzia, atendi uma paciente lá, que foi uma prematura muito pequena e uma mulher muito rica aqui, que era alto funcionário do Banco do Brasil, casal. Então, esse casal, a mulher não fez pré-natal bem feito e teve o filho antes, teve o filho antecipado e nasceu um prematuro muito pequenininho. Uma menina era muito pequenininha, teve muito problema. E eu no berçário, por causa do problema da menina, eu ia várias vezes no dia
Porque era minha função era resolver o problema da criança. Era dar assistência a essa criança. Aí eu fui e durante o dia, toda hora ia lá ver a menina como é que estava, que era uma menina pequenininha, que teve membrana adinda, só de complicação, e eu dando assistência a ela no berçário. Ela foi desenvolvendo, e eu, então, um dia chamei o casal, falei, olha, a senhora é dona de alto nível aqui, cheia de dinheiro, morando no lago aí. Eu falei, olha, a senhora não fez pré-natal bem feito, eu vou te aconselhar um negócio. A senhora que ainda está em tempo, que não é nova, mas ainda tem tempo, faça arranjo da gravidez, que essa menininha sua nunca vai ter inteligência normal, por causa dos problemas que ela teve de falta de oxigênio no cérebro, que era prematura e ficou no metal. Esses arranjos também. Mas essa menina, pulando um pouco, ela seguiu minha orientação, engravidou e me agradece ainda de eu ter dado os conselhos para ela. Arranjou um menino normal e tudo, fez pré-natal bem feito, menino nasceu normal, fui lá de assistência e tudo, porque o normal é o menino normal, mas a menina não é normal. Mas a menina tem uma cabeça mais ou menos boa. Essa menina, uma vez ela corria o Brasil, eu tinha que dar assistência, ela é cúpula do Banco do Brasil. Uma vez ela está aqui, uma vez ela estava em Goiânia, quando eu estava lá já no Espírito Santo, já falou assim, doutor William, a minha filha vai fazer uma festa de 15 anos. Eu queria que você fosse o padrinho da minha filha. Estava lá no Espírito Santo. Pode deixar que eu vou estar aí. Aí eu fui lá, aquela festa bacana, aquele melhor clube de Goiânia, né? Aquele mundo de gente lá dentro, e eu com a menina de 15 anos, ó, que coisa. Outra vez, quando eu estou aqui em Alagoas, vem comer um camarão aqui com a gente. Eu peguei o carro, estava aqui. Fui lá na Lagoa, lá, porque ela corre o Brasil, assim, ela era cúpula do Banco do Brasil. Então essa menina é bacana, eu tenho fotografia dela e tudo, não está normal, mas conversa e tudo assim, mas não é uma inteligência normal. Agora o menino, normal, nasceu um menino, então essas coisas aconteceram aqui, tudo aqui em Brasília, né? Agora uma pergunta, estamos indo aqui para o final, primeiro das minhas perguntas aqui. Eu pergunto assim, naquele período inicial de Brasília, vocês tinham reuniões de trabalho relativo à saúde pública ou era só reunião do trabalho para executar? Ou vocês tinham, por exemplo, reunião sobre a saúde pública, grandão? Com a saúde pública, talvez o Moreira tenha. Não agora eu. que o senhor me falou, que eu estou percebendo que essa pergunta é mais para ele. Mais para o Moreira. O Moreira tem muita pergunta para ele aqui. A reunião de vocês era mais do trabalho ser executado mesmo? No local, lá dentro do sol de base, e o que a gente podia fazer para melhorar sempre o serviço lá. Moreira foi muito importante para o Brasil todo, que não é só que para Brasília, não. É uma pessoa que vocês devem conhecer, por favor. Vamos pegar o contato dele. Agora... E ele está saindo de uma reunião importante que ele fez agora. Eu estou aqui por causa dele. Viu? Então, o Moreira é muito importante. Da minha parte, Flávio, das perguntas aqui que eu teria, a gente ficar conversando, a gente vai conversar a tarde toda, mas aquela aqui, que era para mim interessante, eu estou contente. Tu teria mais alguma questão? O senhor ficou aqui em Brasília até quando? Eu vim para cá em 60, saí em 1983. Porque os primeiros 23 anos de Brasília, eu morei aqui em Brasília. Os primeiros 23 anos de Brasília. Então vi Brasília crescer, ver essa beleza de cidade. Eu adoro Brasília, acho Brasília espetacular. Eu tenho 3 filhos morando aqui e tem neto e bisneto. Já bisneto. Então tem bisneto, tem 3 bisnetos aqui em Brasília, então de vez em quando ele tem que aparecer aqui para assistir. Porque eu estou lá no Espírito Santo, lá tem uma filha com um neto, só isso. Uma filha e um neto lá. O resto está mais aqui em Brasília e um em Juiz de Fora, que é chefe da Embrapa lá em Juiz de Fora. E por que o senhor decidiu sair de Brasília lá na década de 80? 83 que eu saí. Eu saí porque fazia parte do meu projeto. Eu toda a vida tinha a vida mais ou menos projetada. Quando aposentava para o Espírito Santo. Então fui comprando terra lá no Espírito Santo e fui comprando boi para lá e tudo. Para quando aposentar ir para lá, porque coisa que eu gosto muito é mexer com gado. Então eu fui criado na roça e minha infância, meus primeiros 10 anos morei na roça. Então a infância da gente marca muito a vida da gente. A gente pode nem perceber, mas a infância marca muito a vida da gente. E pelo eu ser criado na roça, uma na cachoeira lá, não sei o que e tudo mais, andar a cavalo, pegar cavalo, e tudo eu adorei a roça. Então fui comprando terra para quando aposentar não ficar sem não fazer nada. Porque chega a certa época que eu acho que o médico chegou a certa época que ele deve até aposentar, deixa os novos tocando os negócios aí e dá espaço para os novos. Então cheguei a uma certa época, parei de medicina. Então, tem muitos anos que eu não mexo mais. Em 83 o senhor vai para o Espírito Santo de volta porque se aposentou? Não, fiz 2 anos de Espírito Santo para completar o tempo. Aí aposentei, mas já com plano de ficar morando lá. Então eu tenho uma casa boa lá no Espírito Santo, recebo meus parentes, eu visito lá e tem uma casa na praia da costa lá. Então tomar um banho de marzinho lá também faz bom. É bem bom para a saúde.
A gente está terminando aqui, mas eu não poderia deixar de aproveitar a dona Deia sobre algumas informações a respeito da área da educação que a senhora veio, né? A senhora veio e passou como professora. E onde é que a senhora foi trabalhar logo no início? Olha, eu fui trabalhar, eu isso que estou falando para ele, né? Não, eu fui convidada para trabalhar na Escola Parque, mas eu tinha feito um curso num conservatório lá em São Paulo, mas eu nunca tinha trabalhado com música. Daí eu não achei bom trabalhar na Escola Parque, porque eu não tinha atuado nunca nessa área. Daí eu saí e fui trabalhar como professora na escola 308. Escola pública. Escola pública, eu trabalhei lá. Lecionava o quê, dona Deia? Na escola primária. Primária. Alfabetização. Tinha segunda série, terceira série, a gente mudava, né? Não era muito, trabalhava em alfabetização. Então, mas nós trabalhávamos 2 horários. Um horário era planejamento e outro horário a gente tinha que dar aula. Então, inclusive, eu tinha uma nenê vinha uma filha de 3 meses, eu tinha uma moça que ficava comigo, que veio de São Paulo, ela levava a Marta para mamar. No intervalo. Ela ia a pé, porque na época não tinha ônibus. E não era muito longe, era perto também, relativamente. Nós morávamos na quadra 304. Então eu ia na 308. Tinha que levar a menina para amamentar lá. Toda a vida ela amamentou. E aí, a senhora ficou lecionando até 83, quando vocês voltaram? Não, então foi o seguinte, eu trabalhei nessa escola, trabalhei numa outra escola 200, que era nas 200, então trabalhei lá também como professora, e depois eu fui trabalhar no colégio, eu fiz um curso na UNB de ciências. Daí eu fui trabalhar no colégio do setor leste. Né? Não, peraí, antes disso, foi antes. Daí eu fui trabalhar no colégio do setor leste. E eu fui trabalhar como professora. Eu trabalhei alguns anos. Mas daí, como professora de ciências, por causa do curso que eu tinha feito. Mas daí o nosso diretor... Nenhum era o curso universitário. Daí o nosso diretor falou que eu trabalhei também em outras 2 escolas primárias. Nós conseguimos um apartamento de 2 quartos, depois trocamos por um de 3 quartos, que ficava exatamente em frente uma escola de adolescentes, que tinha do outro lado da 410. Da 410. Trabalhei numa nos fundos, que era... primeiro eu trabalhei na de adolescente, depois trabalhei numa outra nos fundos do meu apartamento. Essa de adolescentes era só de meninos maiores, que às vezes eles não concluíam o curso primário no tempo normal, então eles criaram essa escola de adolescentes, que ficava do outro lado da L2. Depois você fez curso de psicologia. Né? Daí o nosso diretor da Colégio do Setor Leste falou que nós teríamos que fazer faculdade. Porque o magistério na época... Ensino superior, magistério na minha época era um curso médio, não era curso universitário. Daí, quando o meu diretor falou que nós teríamos que fazer um curso universitário, eu combinei com uma outra colega da gente fazer vestibular. Nós fizemos para... a universidade era ali era o CEUB, mas ele ia funcionar pertinho da minha casa. Eu já morava na 703, mas em vez de eu fazer para pedagogia, eu resolvi fazer para psicologia. Porque eu tinha 5 filhos, tinha que dar assistência em casa para os meus filhos, orientar, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou fazer magistério, pedagogia, daí eu tenho que fazer trabalho, corrigir trabalho de aluno, eu achei que já estava... Eu resolvi fazer psicologia. Então, eu passei no vestibular e fui fazer psicologia, né, no CEUB. Certo. Eu comecei ali no Colégio Maria Auxiliadora, mas depois o CEUB tinha sede própria na Asa Norte, né? Daí eu
fiz o curso de psicologia e fui trabalhar como psicóloga. Com as suas colegas que você trabalhou, que nós tínhamos uma reunião ontem com ela. É, Como psicóloga, não. ontem eu tive uma reunião com as minhas colegas. Psicóloga. Tá, mas aí a senhora se forma em psicologia, aí faz um outro concurso público? Não, daí como é que foi? Como psicóloga, eu fiz um outro, eu não sei deixa eu pensar se eu fiz outro concurso. Porque Eu para fiz, William. trabalhar no acho que departamento ela fez. público tem que ter feito. Mas É por isso você que trabalhava com seus colegas? eu trabalhei no Seleção Instituto pessoal. de Recursos Humanos. IDR. né? IDR, Desenvolvimento Instituto IDR. de Desenvolvimento de Recursos para Humanos. concurso, né? Tá. É. Você Entendi. faz seleção para concurso. Daí já ouvi falar dele. eu Fazia seleção e treinamento lá, né? Daí eu fui convidar, eu tinha uma colega minha, a Maria Helena, ela falou se eu não queria trabalhar no IDR. Eu não sei se houve concurso, não lembro. Aí você foi trabalhando. Eu terminei o curso de psicologia e nesse curso eu tinha uma colega que era até esposa de um professor nosso. Seleção e treinamento aqui do Distrito Federal. O doutor Seleção e treinamento. marido da Maria Helena, doutor Ronaldo de Lima Castro, era psiquiatra. Tá, mas agora, dona Dé, nesse IDR, porque o doutor já pegou a minha intenção, esse IDR era uma instituição do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Com que objetivo? O que fazia isso? Porque estamos bem no início de Brasília, década de qual? Quando a senhora vai fazer esse curso? A senhora entra no IDR, quando mais ou menos? Porque eu fui em Brasília em 60, né, William? Mas a senhora Trabalhei demorou. vários anos em outras escolas. Mas a senhora entra no IDR em que ano mais ou menos? 70 e... Acho que 70 e pouco, né, 70 Inês? Mais ou então menos, estamos não bem no início lembro. de Brasília. Bem no início de Brasília. Qual era a atividade dessa instituição? Isso. Era fazer concurso público Para... o GDF, para o governo do Distrito Federal. Olha que interessante. Seleção e Isso treinamento. é interessante. Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Fazia seleção seleção- de servidores para trabalhar seleção psicológica nossa, Certo. era os psicólogos, né? Certo. Mas aí era para trabalhar como servidores Com o servidor público. públicos. Então, quer dizer, o cara fazia o concurso para ser habilitado, para dizer, você vai ser aceito como... Passava por lá. Passava Era por tipo lá. uma filtragem para saber se tinha as pré-condições. Isso, Se o cara nós tinha algum fazíamos, problema. preparávamos que testes nós íamos aplicar, não é? Cada concurso era um Cada teste. concurso era diferente. Aham. Por exemplo, a Eneida estava lembrando do concurso que o pessoal ia trabalhar no IML, Auxiliar de necrópsia. auxiliar de necrópsia. Então, nós fizemos assim como se tivesse uma pessoa deitada, estivesse morta. E a gente tinha que fazer. Cobria, né? Cobria tudo com coisa para a pessoa sentir com o que ela iria trabalhar, como é que ela ia se sentir. E aí vocês faziam um diagnóstico dessa pessoa? Fazíamos, Ela aplicávamos fazia os vários testes e com os testes psicológicos e essa prova prática que a gente fazia assim em contato mais assim com a realidade, né? Daí a gente dava um diagnóstico, né? Pode ser todo concurso até né, Passava por lá. que fosse para o Distrito Federal passava por nós. Interessantíssimo isso. Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Isso no início da década de 70. E, dona Dé, daqueles que passavam por vocês, o percentual, vamos pegar um hipotético, passou 100 pessoas com vocês, quantos vocês diziam não pode ir para frente? Não era uma pequena percentagem. Mas dá para jogar? Acho que talvez uns 20, suponhamos, uns 15% a 20%. Porque a gente fazia uma prova prática. Pouco não. Não era pouco? A gente fazia uma Pensei que prova. fosse uns 5%. Eu também, pensei que era... Eu calculo assim. Era uma prova prática. Tinha uma prova assim. A gente colocava todos numa sala, sabe? Dinâmica de grupo, né? E dinâmica de grupo também. Certo. Tinha dinâmica de grupo. Tinha testes psicológicos, né? E tinha bem específicos. A gente estudava aqueles testes todos, qual era o resultado. Depois tinha uma prova prática para comparar uma com a outra. Eu digo isso porque eu fiz concurso público há quase 12, 13 anos atrás aqui no Distrito Federal e eu só fui no médico, peguei laudos e entreguei. Não existe hoje para nós um instituto do Distrito Federal que faça essa triagem prévia.
Não existe mais. E é interessante. É interessante isso, né? Tinha o teste psicológico. Olha a Naquele seriedade tempo, de escolha dos quadros. Era mesmo. Dos quadros. Bom, dona Déia, aí a senhora, bom, depois de 83 vocês vão para o Espírito Santo, e aí vocês deixaram todo o trabalho aqui e termina. Tá no lugar dele. Agora eu quero voltar à questão da documentação. A última coisa eu coloquei assim, ó. O senhor tem alguma documentação, né, pessoal sobre seu trabalho em Brasília que consideraria importante de ser recolhida para o Arquivo Público do Distrito Federal? Fotos, textos, cartas, documentos, livros, que a família gostaria de criar um fundo privado, Dr. William Bernardo. Vocês gostariam de pensar nesse assunto? Eu acho que sim, esse relatório mesmo de Paris que o senhor fez, esse estudo em Paris, é uma das coisas que poderia. O senhor ainda tem esse relatório? Tem no livro dele. No meu livro tem uns 2, né? Eu mandei 12, né? Todo mês eu mandava. Deve ter uns 2 só lá. O relatório de atividade lá. E o que a gente podia fazer. Mas serve como amostragem, quer dizer, um Faz, pesquisador. isso tem. E Dois outra é tudo coisa de que amostragem. pode ficar no seu arquivo é o livro que ele vai fazer sobre a história de vida de médico dele. Estou fazendo todo o já. livro de médico. Então, Brasília é muito importante, porque a maior parte da minha vida profissional foi aqui. Excelente. Eu rodei escrevendo. mas eu faço questão de, quando estiver pronto, o primeiro lugar que eu mando é para você aqui. Excelente. Neida, algum dado de alguma coisa, eu podia recolher e mandar para eles. E outra coisa, Presidência, né? e outra coisa, quando você, senhor, agora no trabalho de preparar esse livro, se precisar de alguma foto, conta com a gente. Me manda uma foto. Muita informação aqui, do seu livro. Pois é. Me manda uma Você foto sabe. disso, me manda uma foto daquilo. Sabe o quê? Porque o negócio é pessoal. Claro, é um O livro que de memória. aconteceu com a Brasília claro. não faz parte do livro, que minha vida como profissional. Então, minha vida como profissional, eu tenho que ter participado. Então, os interessa mais é que aqui eu vivi. Aqui viveu Brasília, interessa para eles, ótimo, para a cidade. Mas para mim não interessa muito. Você tá, Não é? perfeito seu discurso, perfeito. Quer dizer, o seu livro vai ser aquilo que nós historiadores chamamos de fonte primária. Isso. É fonte primária, porque isso aí é um livro de memória. Então, eu quero ressaltar, a gente não vai muito insistir nisso, porque é uma coisa muito melindrosa. A gente foi para o Rio de Janeiro, fomos na casa do Dr. Paulo de Tarso, os filhos, a gente pegou a documentação, botou em caixa, separou, pegou todas as fotos e voltava em cima da mesa, nós ia recolhendo, organizamos e fizemos um decreto, porque é feito um decreto assinado pelo governador, que esse negócio é uma coisa bem bacana, tudo bem bonito, né? Bonito. Eu acho Recolhi as fotos antigas que o senhor Eu vou ver tem muitas, aqueles jornais antigos que eu escrevi, de Bernardino escrevia sobre Brasília, e o jornal de Muqui eu escrevia sobre Brasília também, defendendo Brasília, pegar lá em defendendo Muqui. o separe tudo isso, bota em caixa. Ou vai lá no catar Muqui, catar pega. o negócio. Eu catar o me negócio. lembrei de uma coisa que para mim foi muito impactante. Sim, dona Na Déia. época da Revolução. Você- Na época certo. da Revolução, eu fui substituir um diretor nessa escola de adolescentes. Então, tinha uma professora, eu achei horrível ser diretora, eu preferia ser professora, não, porque nós tínhamos uma professora que o marido estava preso, ela não conseguia dar aula. Eu estava como diretora e a professora, eu tinha que tomar conta da sala dela e tinha que ser diretora ao mesmo tempo, porque como diretora sempre aparecem outros problemas, né? E a Revolução trouxe bastante impacto no Distrito Federal na época. Impedir que Na as es- professoras dessem aula. A professora marido- ficava o pai tava nervosa preso, o quando marido o marido tava preso, preso, ela deu- alguém da família estava preso, atrapalhava toda a dinâmica da sala de aula. Não é? Aproveitando isso, agora a senhora me deu uma deixa aqui. O senhor lembra de algum médico que foi proibido de clinicar por causa do golpe militar de 64? Não lembro de nenhum médico, não. Aqui perto da sua casa tinha. O senhor passou bastante. Hein? Sentiu bastante a Revolução, né, pai? Não, a Revolução não, porque eu não tinha partidarismo assim, nem nada, que aqui eu já não mexi com política aqui. Lá no interior eu mexi, aqui não. O problema é que a filha minha, uma, que não é essa, à noite saía para pichar ali, contra a Revolução. E eu vou colocar ele lá preso aí, o que eu faço? Então, eu passei um aperto, né? Eu não conseguia segurar, não tinha as amizades dela, ela era jovem e queria pichar, porque ela não estava satisfeita com a Revolução. E eu fiquei preocupado, né? Então a filha minha... Essa época foi meio chocante, né? Eu não sabia. Tinha professores que tinham filhos que tinham sido presos. Então, eu como diretor, a primeira experiência que eu tive como diretor, para mim foi terrível, porque eu tinha que cuidar
da diretoria e tinha que cuidar da sala que a professora largava, que ela não conseguia, ela estava tão nervosa e tudo, tinha que ir lá dar um trabalho para os alunos, né, e tudo. Nessa época foi meio difícil. Eu sei que vocês dois trabalharam muito, hein? Eu trabalhei muito mesmo. Esses dois trabalharam muito. Trabalhei sábado, domingo, mas trabalhei Ele muito. trabalhou Natal, demais. da plantão Natal, trabalhei muito, viu? Quem era médico da gente era a mamãe, né, mãe? Porque o papai não estava. Mas vocês criaram tudo sadio, não vai reclamar do pediatra, não. É verdade, é verdade. Vai reclamar do pai do pediatra. Que hoje é 16, né? 16 de novembro de 2015, sala da coordenação de arquivo permanente. Terminamos a entrevista com o Dr. William Bernardo e sua esposa Dea. Agradecemos a gentileza deste momento e nesta gravação esse historiador da instituição reforça o interesse que essa instituição arquivística tem na documentação fotográfica, cartográfica, epistolar, profissional, qualquer tipo de documentação que o senhor queira guardar, independente de ser só de Brasília. Se o senhor quer dizer, olha, eu quero que tudo aquilo que eu tenho guardado, meus livros, tal, pode escolher, eu quero que vá para o arquivo público. Eu estou dizendo nessa entrevista que nós recolhemos, nós colocamos arquivistas para organizar, é criado um livrinho chamado Guia de Pesquisa Dr. William Bernardo, isso é colocado na sala de pesquisa, porque, então, daqui, eu só sei de um doutor que doou para cá, que foi a doutora Ivone Jean. Foi a única doutora que doou a documentação para cá. Eu acharia interessante, pelo que o senhor comentou aí, toda a documentação que o senhor tenha, pessoal, documental, epistolar, porque o senhor se torna o protagonista das atividades de um médico nas origens de Brasília. Essa experiência ninguém pode tirar do senhor. O senhor foi protagonista. Quer dizer, o senhor não está ouvindo de ouvir falar. O senhor não está dando uma entrevista de ouvir falar. O senhor está dando uma entrevista como protagonista dos fatos. Isso é muito diferente. Isso nós chamamos na historiografia de fonte primária. O senhor é fonte primária. Então, eu reforço e insisto com a filha, com o bisneto, com a esposa que está aqui do lado, de pensar a possibilidade de doar toda a documentação. Mesmo a documentação que não esteja ligada a Brasília. Não, tudo que é do papai, do vovô, do meu bisa, vai para o arquivo público. Nós nos responsabilizamos por isso. Obrigado à família, obrigado à gentileza e obrigado por dar essa entrevista para nós.